Bom dia, tudo certo? Maravilha, que bom. Prazer estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer, logicamente, o Didio, a Farmic pelo convite. Queria agradecer também a Fagron, que tornou esse dia possível, de estar aqui nessa manhã maravilhosa. Tenho certeza que vai ser proveitosa para todos nós. Quem aqui já fez alguns dos meus cursos, levanta a mão. Ah, legal. Algumas pessoas aqui, bacana. Quem é médico, levanta a mão, só para eu saber com quem nós estamos falando aqui. Ótimo. Quem é nutricionista? Ótimo. Tem algum outro profissional da saúde aqui? Ah, muito bem. Dentista. Biomédico algum? Educador físico. Legal, que bom. Fico muito feliz. Essa é a ideia, né? Multidisciplinaridade. Inclusive, a minha dissertação de mestrado ela foi nisso. E a gente mostrou que em paciente que tem doença cardiovascular de alto risco, quando você adiciona o tratamento do nutricionista junto com o médico, você reduz risco de infarto, né? É um estudo bem bacana que a gente fez, publicado na Springer Nature. Então, é um estudo muito bonito, muito bacana, que eu tenho muito orgulho e que mostra essa multidisciplinaridade, como ela é importante no nosso dia a dia. Bom, vocês estão aqui hoje, nessa manhã de sábado, não apenas pelo conhecimento que eu vou passar, mas porque vocês buscam melhorar o atendimento para o paciente de vocês. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim, maravilha. E todos vocês também estão buscando o quê? Maior reconhecimento e valorização profissional, certo? Então, quem quer ser valorizado profissionalmente, eu vou falar assim, quem quer ser valorizado profissionalmente? Todo mundo vai falar assim, eu. Quem quer ser valorizado profissionalmente? Eu. Maravilha. Quem quer ser bem-sucedido? Eu. Quem quer ter mais conhecimento técnico? Para isso, nós estamos aqui juntos para dar sequência e seguir nesse processo. Porque a faculdade de nutrição, a faculdade de medicina, a faculdade de farmácia, ela te dá o conhecimento técnico mínimo. E eu digo a vocês que são profissionais da saúde, todo mundo fala, né? Sendo médico é profissão segura, sendo nutricionista você vai ter uma clientela boa, mas, pessoal, isso vai deixar de ser realidade em poucos anos. A gente tem um número enorme de novos formandos. Então, hoje é o momento de você se aprimorar e fazer a diferença. Quem não tiver diferencial não será bem-sucedido. E eu vejo que a grande dor dos médicos, dos nutricionistas e demais profissionais da saúde é, muitas vezes, ter um grande conhecimento técnico, ou seja, você investe em curso, você faz mestrado, às vezes você faz doutorado, você faz vários cursos, mas quando você chega no seu consultório, você tem a agenda vazia, você fica desesperado com aquilo, você tem que dar plantão para cobrir o teu final de mês, não é verdade? Você tem que trabalhar em coisas que às vezes você não quer e você deixa o seu consultório particular, o seu sonho de lado. E esse é o trabalho que eu venho fazendo com profissionais da saúde nos meus cursos, de trazer justamente esse lado que a faculdade não te ensina, né? Que é o quê? Ser referência, ser bem-sucedido. E isso é muito importante, porque se nós somos assim, nós somos mais felizes, a gente tem mais tempo para a nossa família, a gente atende com mais qualidade, com mais carinho, não é? Como é que a gente atende, como é que um plano de saúde paga R$30 para um médico fazer uma consulta de 1 hora? Tem como, né? Mesma coisa nutricionista. Então a gente precisa se valorizar e buscar isso, tá? Bom, o tema hoje é bem legal, a gente vai falar sobre várias coisas aqui. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês anotam as dúvidas e no final a gente abre para discutir, tá bom? Então beleza, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre modulação metabólica, vamos falar da saúde mitocondrial ao emagrecimento. Bom, para quem não me conhece, eu sou médico, eu adorei que ele falou que eu sou garoto, né? Achei maravilhoso isso, eu gosto. Não tenho 40 anos ainda, estamos chegando lá, né? Eu sou mestre em cardiologia e faço doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em nutrição. Olha que legal. E nos últimos anos eu venho desenvolvendo, nos últimos 5 anos, né, o projeto Rank Academy, que a gente tem vários cursos presenciais, muitos em São Paulo, a gente faz alguns no Rio de Janeiro também, a gente tem normalmente 5 cursos por ano. Eu sou speaker da Fagron Brasil e desenvolvo várias matérias-primas que vocês usam no consultório. Então aqui quem já prescreveu o Maxolve no consultório? Coenzima Q10. Eu ajudei no desenvolvimento dessa molécula. Então a gente faz esse trabalho de pesquisa, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, tá? E lógico, o projeto Rank Academy, que eu brinco que é um Netflix da nutrição e da medicina, mas com foco, eu vou mostrar para vocês aqui, mais em crescimento profissional do que conhecimento técnico apenas, tá? Bom, como eu falei para vocês, são meus conflitos de interesse para essa apresentação. Sempre que eu falo de uma terapia, seja ela nutricional, uma terapia médica, a gente tem que colocar o paciente
eu chamo que é o pilar, né? O tripé. Sem um dos pés, vai cair, certo? Então a gente precisa analisar, sempre que a gente escolhe uma terapia ou uma abordagem, qual é a segurança daquela abordagem que a gente está fazendo, qual é o custo-benefício para o paciente e qual é a real eficácia daquilo, né? E eu sempre gosto disso. O pessoal às vezes reclama, fala assim, caramba, Guilherme, você falou muita coisa no curso, não consegui pegar quase nada, no final você deu lá os protocolos. Eu falei, não adianta nada você aplicar alguma coisa se você não entende como realmente funciona. E eu adoro quando eu estou falando então para médico, eu fui num congresso de ginecologia e fui falar de um suplemento, que é a beta-glucano no tratamento de infecção urinária. Pô, os caras ficaram assim, ó, não entenderam nada do que eu estava falando, no final eu mostrei. Aí o cara, mas isso não tem evidência científica. Aí eu comecei a aula, falei, no final perguntei, falei, realmente não tem evidência ou você está recebendo a informação da indústria farmacêutica que está te passando o que ela quer, né? Então, nosso trabalho hoje é buscar o que é importante para vocês em termos de conhecimento. E eficácia, muitas substâncias que não são remédios, né? São fitos ou que são suplementos, são eficazes. Eu adoro trazer a minha realidade do consultório para as aulas. Então, vou trazer um casinho para vocês aqui. Presta bem atenção no que eu vou falar, tá? Que é importante a gente entender o caso. Então, uma mulher de 27 anos, advogada, ela tem hipotireoidismo, como vocês estão vendo. Tem pointer? Tem. Relata ganho de peso progressivo nos últimos 2 anos, 10 quilos, e redução de exercícios físicos. Devido ao quadro de síndrome ovário policístico desde os 15 anos, segue uma dieta com restrição de carboidratos, feito com nutricionista para tratar insulina alta e colesterol elevado. Ao ser questionada sobre a alimentação, diz seguir 80% da dieta e apresentar compulsividade no período da noite. Refere dormir tarde, sempre após 23 horas e fica nas redes sociais ao deitar. Isso é um comportamento bem comum hoje, né? Afirma atualmente ter problemas de fadiga matinal, queda capilar, ansiedade, baixa autoestima, baixa libido e imunidade baixa. Refere ficar com infecção urinária frequentemente. Frequência intestinal regular Bristol 2, nega consumo de álcool e drogas ou internações prévias. Histórico familiar da paciente relevante de doença arterial coronariana, dislipidemia e hipotireoidismo na família da mãe, né? Já sugere para nós que esse hipotireoidismo seja autoimune. Afirma ter uma preferência por tratamentos naturais. Olha só a informação interessante. Já foi em 2 médicos, mas não conseguiu tratar por medo de medicamentos. Tá? Deseja interromper o uso do anticoncepcional oral que ela vem fazendo. Esse é um quadro hoje extremamente comum. Vocês recebem pacientes assim, que às vezes têm várias alterações, muitas delas relacionadas com eu brinco, né, que é o ritmo da vida louca, que é essa história de dormir tarde, acordar cedo, trabalhar muito, né, disruptura do eixo, ritmo circadiano, enfim, é uma tragédia. Além do restante todo que a paciente tem, que a gente tem que avaliar, esse histórico de doença arterial coronariana, né, a alteração do hipotireoidismo, essa questão dela não querer usar medicamentos, mas ela de fato vinha usando alguns medicamentos, olha só que interessante, e ela nos buscou para retirar, tá? Então ela usa o Elane 28, que é um contraceptivo, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Ela usa metformina com dapaglifosina, 5/1000, eu vou explicar para vocês que não conhecem o mecanismo de ação dessa junção, que é o Shiga do XR de 12 em 12 horas, o hormônio tiroidiano, a levotiroxina 50 microgramas, e ela toma estatina, pitavastatina, que é o Livalo, uma geração mais recente da estatina de 2, tá? O exame dela não tinha nada, a princípio importante, exceto aqui um abdômen globoso. Ela foi avaliada e trouxe os exames. Tem um negócio aqui na frente, vai atrapalhar o pessoal de ver. O que é isso aqui? Vocês conseguem tirar? Não tem problema se não der. Ela tem um TSH bom de 1,5. Ela tinha um anti-TPO aqui positivo. Se ele tirar, a gente vai conseguir ver. Colesterol de 175 em uso da estatina. Olha o triglicerídeo dela. Tá bom ou tá ruim? Tá bom ou tá ruim? Tá ruim, né? Qual o limite ideal do triglicerídeo? Na diretriz 150, mas a gente tem dados de que o ideal é abaixo de 130, tá? Glicemia alterada, 112, olha o TPO dela, 380. Então ela tem um anticorpo positivo. Isso é interessante porque as pessoas, inclusive, eu adoro quando eu estou com um endocrinologista colega, que eu falo assim, mas não adianta nada você tratar a parte imunológica que ela já tem doença autoimune. Mais ou menos. Esse anticorpo é secretado pelo linfócito B.
Então, por exemplo, se eu faço uma imunorregulação com linfócitos Treg, estimulo eles, eu reduzo a produção desses anticorpos. Isso é um fato, né? E a gente observa isso na prática. Insulina de 24, então, um jejum aqui de 8 horas. A gente, lógico, tem que analisar mais a fundo aqui, mas a princípio, né, uma alteração que pode estar relacionada com o eixo da insulina e da glicemia. Vitamina D baixa, né, de 20. Uma globulina ligadora dos hormônios sexuais elevada, o que é esperado, a gente vai falar aqui. Uma gama-GT elevada, de 72. Uma testosterona livre muito baixa. Uma baixa de B12. Um alumínio sérico muito elevado e uma DHT elevada ali no limite superior da normalidade, que é a dihidrotestosterona. Bom, esses quadros a gente fica assim, cara, por onde que a gente começa, né? Mas vamos pontuar o que é mais importante para a paciente. Ela quer tirar os medicamentos, não é isso? E ela quer melhorar a qualidade de vida dela. Ela está com várias queixas. Então, primeiro, o que eu tenho aqui? Um quadro de uma paciente com obesidade grau 1. Ela tem uma cintura abdominal maior que 80 na avaliação física. Ela tem um percentual de gordura maior que 28, tá? Que é o máximo para a mulher. Ela tem uma baixa massa muscular, o que hoje é muito comum e a paciente é jovem, né? Então, que é um indivíduo que tem gordura excessiva com massa muscular abaixo de 20 quilos, mulher, né, no caso. E o diagnóstico principal seria obesidade, a síndrome ovário policístico, que está mascarada, tratada pelo contraceptivo, e síndrome metabólica, que provavelmente a gente pode chegar nesse diagnóstico que ela tem aí alguns critérios. E lembrando vocês que essa é uma questão hoje mais recorrente no consultório, é o paciente que tem sobrepeso. Independente se eu vou tratar hipertensão, independente se eu vou tratar hipotiroidismo, quando o paciente chega no meu consultório, a grande maioria deles está sobrepeso. Então eu vou ter que ter um olhar para isso também, tá? Especialmente se for uma síndrome metabólica, que cursa com várias alterações. E quais são essas alterações? Normalmente, aumento do triglicerídeo, como vocês bem falaram, redução do HDL, isso é um marcador para mim importantíssimo na prática clínica. Inclusive, pessoal, isso aqui é um dado muito importante. Vocês analisam melhor o colesterol do paciente de vocês? Quem aqui conhece o exame do subfracionamento do colesterol? Levanta a mão. Ó, tá vendo? Quase ninguém. Vamos falar um pouquinho disso. Obesidade, logicamente, que vocês já sabem, especialmente obesidade visceral, né? Gerando uma inflamação de baixo grau, né? Associado, logicamente, com a resistência à insulina. A minha paciente tem tudo isso e ela tem o histórico de doença arterial coronariana, né? Familiar. Então, é relevante a gente precisa ter esse olhar. E aí, é aquilo que eu falei, é um samba do crioulo doido quando a gente vai olhar os critérios para a síndrome metabólica. Eu preciso ter os 3 dos 5 critérios para ter que tratar como síndrome metabólica? Não, o que eu tenho é que ter o bom senso de analisar qual o risco metabólico que a minha paciente está inserida, qual é o contexto, né? Qual é o histórico. Isso aqui vai guiar a gente, logicamente. Se eu tenho uma paciente, mulher, com HDL menor do que 50, isso vai chamar a minha atenção, certo? Então, existem critérios aqui que podem me ajudar, tá bom? Mas não fique se baseando neles para tratar a paciente. Então, beleza. Resistência à insulina, a gente pode analisar isso como positivo, porque ela está usando medicamentos. Síndrome metabólica, né? Pelos critérios ali que ela apresenta. A baixa autoestima e libido, que está relacionada com essa inibição, logicamente, do eixo da testosterona pelo contraceptivo. E aí? Ela queria trocar o método contraceptivo, né? O que a gente faz? Faz exame extra, tratamento medicamentoso, troca o método contraceptivo. Bom, vamos aqui para os objetivos. Bom, reduzir a fadiga e a ansiedade da paciente, rever a prescrição, ajuste nutricional, ajuste da suplementação, melhora metabólica e bioquímica, melhora da autoestima e expectativa da paciente e otimizar o tratamento, certo? Que é o que a gente precisa fazer. A gente troca o contraceptivo nesse momento? Seria uma possibilidade? Seria, né? Possível. Só para lembrar vocês que o contraceptivo, o Elane, ele é o etilneestradiol com drospirenona. Então, a gente está falando de um estrógeno com progestágeno via oral e ele é monofásico. Por que a gente deve trocar a priori? Lógico que existe todo um risco para a paciente de piora do quadro, muitas vezes com a troca. E eu sempre brinco, né? Olha a quantidade de hormônio que a gente tem ali. Vamos considerar 3 miligramas. O paciente vai estar tomando no mês 90 miligramas. Vamos chutar que no ano ela está tomando 1000 miligramas de hormônio.
Pô, eu tenho outros contraceptivos, por exemplo, como o DIU, que eu posso ter menos de 70 miligramas num dispositivo que vai ter uma ação durante 5 anos. Então, em vez de eu expor a paciente a uma dosagem hormonal de 5.000 miligramas, pelo menos, eu estou expondo ela a uma dosagem muito baixa, né? É lógico que, como vocês sabem, o DIU, ele tem um hormônio, que é o levonorgestrel, que tem uma ação androgênica. Então, eu posso piorar o quadro de SOP da paciente. Então, tem que ter esse cuidado. Mas hoje a Organização Mundial da Saúde vem preconizando e a gente estimular o uso dos LARCs, que são os métodos de longa ação, no qual se enquadram o dispositivo intrauterino e também o DIU de cobre e prata, que não está aqui, né, mas o DIU hormonal, e os implantes subcutâneos, que nós temos o etonogestrel, que é o Implanon, a gente tem a eucometrina, que é o Nestorone, e existe a gestrinona, mas que ela não deve ser utilizada para contracepção, porque ela tem muitos efeitos colaterais, e nessa paciente seria proscrito pelo quadro clínico dela. Tá? Então, qual que seria o protocolo? Isso é bem legal. Vamos botar no papel o que a gente vai fazer com a paciente. Então, se a gente está recebendo a paciente no consultório e eu quero iniciar um tratamento, como é que eu vou dar sequência? Se você é um profissional que atende o paciente e manda ele voltar daqui 3, 4 meses, cara, isso não vai funcionar, tá certo? Nenhuma pessoa que tem uma dinâmica, uma sequência alimentar, de exercício, de tomar medicamentos, não vai funcionar você encontrar essa pessoa uma vez e ver ela daqui 60 dias. Então, o que a gente institui muito na nossa clínica são tratamentos próximos. Veja vocês, consulta mensalmente com o endocrinologista, consulta na primeira vez com o nutricionista e 30 dias depois, avaliação do ginecologista, passou com o psiquiatra para tratar a expectativa do tratamento, avaliação com o profissional da educação física, chegou a fazer calorimetria, avaliações laboratoriais seriadas, a bioimpedância a cada 15 dias. Então, o que eu faço? Guilherme, vai ficar muito caro eu estar fazendo essa paciente passar em consulta comigo e fazer tudo isso daí. Tá? Eu vou explicar para vocês que nas minhas clínicas a gente faz tudo eu tenho plano de saúde credenciado e reembolso. Então, eu atendo todo mundo e a maioria dos casos a gente consegue fazer o que eu chamo de accountability, ou seja, o paciente vai desembolsar 0 no final das contas. A gente vai conseguir reverter isso para ele em reembolso. Tá? Então, o custo financeiro é muito baixo. Mas, Guilherme, eu não tenho condição de fazer isso, eu trabalho sozinho, o que eu posso fazer? Simples. Você tem bioimpedância no consultório, não tem? Quem tem bioimpedância, levanta a mão aqui. Grande maioria de vocês. Então faz o seguinte, olha só, você vai fazer consulta comigo daqui 60 dias. É o que você pode financeiramente? Só que você vai vir aqui no meu consultório fazer bioimpedância a cada 15 dias. E aí você pode ter uma enfermeira, uma auxiliar, alguém que está trabalhando, que vai perguntar para essa paciente como é que está indo o tratamento dela. Né? Isso é muito legal. No início da minha carreira eu fiz muito isso. E isso faz com que exista o que do paciente com o tratamento? Um comprometimento, certo? Comprometimento psicológico e engajamento é a coisa mais importante que existe. Você não trata uma doença, você trata o quê? A expectativa do paciente. E a expectativa do paciente chama-se experiência. Então, hoje, quem está indo em você quer ter uma experiência. Esquece, se você acha que as pessoas vão em você por causa do seu resultado técnico, e é lógico, ele vai fazer parte, mas isso está na cabeça do paciente que vai acontecer. Tudo bem que você pode errar, mas você provavelmente vai ajudar a paciente na patologia dela, certo? Agora, o que você tem que prestar atenção é na experiência do paciente, trabalhar a expectativa, e por isso que a consulta psicológica ou com um psiquiatra é importante para entender. Tá bom. Por que você quer tirar os medicamentos que você está tomando e quer tomar substâncias naturais? Por quê? Joga a responsabilidade e a pergunta para o paciente. Isso gera o que a gente chama de rapport. Quem é que sabe o que é rapport? Ótimo. Então, a gente precisa criar essa relação com o paciente de confiança mútua. Senão a gente não consegue dar sequência e o paciente não vai aderir ao tratamento. Né? Então, por que temos que ajustar o sono e o treino da paciente? A gente tem que ajustar? Vocês lembram da história? Ela não dormia bem. E ela não estava treinando direito. Também, com o telefone celular até 23 horas, ela realmente não vai treinar nem ter um sono reparador. Vocês sabiam, pessoal, isso aqui é um dado muito importante. Muitos pacientes dizem, eu tenho muita ansiedade. Tudo bem, muitas pessoas têm ansiedade, isso é um fato. Muito provavelmente até isso aqui subestima a avaliação. Né? Mais ou menos 10% da população brasileira. A gente está falando aí de 20 milhões de pessoas. Mas esse é um ponto muito importante. Cara, essa queixa principal do consultório hoje, não é verdade? Quem aqui que não recebe paciente que fala que está fadigado? Grande maioria, não é verdade? E esse é um ponto, olha só que interessante.
Se você for perguntar, 98% dos brasileiros sentem um pouco ou muito cansados mental e fisicamente. Cara, isso aqui é muito absurdo, né? Então, a gente está falando de estimativas altíssimas aqui dessa queixa. E 30% pode sofrer de síndrome do burnout. Então, vamos falar um pouquinho disso aqui. Eu sei que a gente vai ter aula de ritmo circadiano, mas eu quero trazer para vocês aqui pontos relacionados com a parte importante até hormonal. Existe uma questão em relação do aumento do cortisol com a diminuição da melatonina quando a gente está sobre um estresse agudo, certo? Quando a gente começa a ter disruptura desse eixo. Por quê? Porque o cortisol, um hormônio do estresse, vai fazer com que a gente esteja disposto. Quem aqui que não está doente, toma um corticoide e se sente revigorado, não é verdade? Justamente, esse é o efeito do cortisol e ele é extremamente importante. E a melatonina, ela tem um efeito de reparação celular. Ela melhora a sensibilidade à insulina. E a gente tem níveis diminuídos, especialmente nesses pacientes que ficam até tarde ligados na tela azul, tá? Mas existem outros hormônios, e eu sempre falei em alguns cursos do ano passado, por exemplo, o KLF15 é um hormônio muito interessante, ele é derivado da produção do cortisol, e esse hormônio ele faz uma ação muito ruim do ponto de vista de composição corporal, porque ele estimula a proteólise. Então, ele degrada o músculo, certo? Quanto mais cortisol eu produzo, mais KLF15 eu produzo. Consequentemente, eu tenho mais catabolismo, certo? E esse catabolismo ele é extremamente deletério para a nossa saúde. E mais, o KLF15 estimula uma coisa que é o aumento do consumo alimentar, estimula o orexígeno. Olha a tragédia, certo? Então, se eu não durmo, se eu estou cansado, eu como mais. Beleza? Então, adianta a gente tratar medicamentoso sem regular isso aqui da paciente? Cara, não dá. Então, o paciente chegou, tem que falar de sono, né? Se você é médico ou nutri, independente da tua profissão, você tem que perguntar como é que está a qualidade de sono e como é que está a dinâmica de dormir e acordar do paciente. Olha aí, o KLF15, ele faz protein degradation. Olha aqui, ó, do que eu estou falando. Isso é muito importante. Enquanto eu tenho um eixo que estimula a formação muscular, e olha quem está ali em cima, o derivado do GH. Quem é que diminui se eu não durmo direito, pessoal? O hormônio do crescimento. Se eu não tenho hormônio do crescimento, eu tenho queda do IGF-1. Eu mostro para vocês milhares de exames de sangue de pacientes que eu tenho, eu mostro nos cursos que tem disruptura desse eixo, tem fadiga, tá? E eles têm alteração do IGF-1. Olha que interessante, inclusive tem estudos descrevendo a alteração do IGF-1 em pacientes com burnout, tá bom? E, de fato, se eu tenho maior estímulo para a degradação proteica, eu tenho catabolismo, que pode explicar, lógico, minha paciente não está fazendo exercício regularmente, mas esse estímulo, né, para perda muscular. Então, o KLF15, ele tem um efeito muito importante. Ele é um alvo direto do receptor do glicocorticoide no músculo. Ele regula a utilização dos lípides, coordena o balanço nitrogenado e regula a atividade da mTOR. Reduz a atividade da mTOR, tá? E a melatonina, pessoal, vocês sabem muito bem que o estímulo da luz, né, especialmente a luz azul dos aparelhos, da televisão, do computador, do telefone, bloqueia a melatonina. E a gente tem vários estudos demonstrando esse bloqueio, essa redução no momento do sono, tá? E a melatonina, ela tem um monte de função, pessoal. Você acha que a melatonina é hormônio para dormir? Vocês estão muito enganados. A melatonina, ela está relacionada com várias questões. Ela está relacionada com o lipidograma. Para vocês terem ideia, o fígado, o único colesterol que ele produz é o VLDL, tá? Só que a melatonina tem ações diretas e indiretas, ou seja, ações genômicas e não genômicas, no metabolismo não apenas da produção dos lípides, como na conversão dos lípides, tá? Então, existe uma piora do lipidograma relacionado com o déficit da melatonina, e com o restabelecimento da suplementação a gente tem melhora desse perfil. Piora da sensibilidade à insulina e do HOMA-IR, isso aqui já é super bem descrito. O déficit da melatonina é comum nos pacientes com burnout, né? E, lógico, eu tenho redução da melatonina quando eu tenho piora da qualidade do meu sono. Então, pacientes, por exemplo, que têm apneia do sono, que é extremamente frequente hoje em dia. Quem aqui pede polissonografia dos pacientes? Cara, super importante. Isso hoje faz parte do meu pré-consulta. Não tem um paciente meu que não faz polissonografia noturna, tá? Tanto que eu tenho os aparelhos. Hoje o aparelho é aquele aparelhinho Wi-Fi que você põe aqui, o paciente vai para casa com ele, não precisa daquele monte de fio.
e te dá um resultado ótimo, fidedigno. Tá? Você pode comprar esse aparelho e ter na sua clínica para oferecer para o seu paciente. E isso aqui, ó, que está por último, mas é mega importante, termogênese. Quem aqui sabia que a melatonina atuava na termogênese? Tá vendo? Isso é importantíssimo. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Olha que legal esse estudo, pessoal. Presta atenção aqui, hein? Ó, presta atenção. Nós temos... Vocês viram agora eu falei mais alto? Isso é PNL, Programação Neurolinguística. Quem que conhece PNL? Pessoal, vocês têm que fazer. Eu fiz agora no Rio um encontro com meus alunos do Mastermind, que são 20 alunos, e aí eu fiz várias coisas com eles. E eu falei, cara, quero ver que eles vão mais gostar. Eu chamei um dos melhores caras do Brasil, que é o Roque Luiz, para fazer PNL. Foi a aula que eles mais gostaram. Foi 2 horas de programação neurolinguística e é um mal barato. E lógico, hipnose, mas essa parte eu não vou contar não, porque aí tem gente que entra em hipnose e fala cada uma, mas é muito bom, muito legal. Ó, esse estudo aqui, eles pegaram os ratinhos, olha que legal. Aí tinha o grupo controle, um grupo eles tiraram a pineal do ratinho, que é onde é produzida a melatonina, e no outro, os que eles tiraram a pineal, eles deram melatonina. Certo? E olha o que eles observaram quando a gente fala em metabolismo. Olha que legal. Existe um receptor muitíssimo importante relacionado com a termogênese, que é o receptor beta-3 adrenérgico. Inclusive, a minha tese de doutorado ela fala sobre alterações genéticas desse receptor. Tá? Então, isso é uma área que eu gosto muito, eu estudo bastante. Não só a norepinefrina, como várias outras substâncias podem se ligar aqui e estimular a termogênese, tá? E olha que legal, quando você repõe melatonina no ratinho que tirou a pineal, você aumenta o estímulo do receptor beta-3. Você aumenta o estímulo para o CP1. Você aumenta, olha que loucura, a conversão do T4 em T3. O T3 é o hormônio que ativa o metabolismo celular, né? Se eu tiro a pineal, eu reduzo a conversão de T4 em T3. O meu corpo entra em estado de reserva, certo? Olha que interessante. E isso tudo, pessoal, está relacionado com quem, principalmente, cara? Com a mitocôndria. Se eu não hoje dou importância para isso aqui, eu não trato meu paciente adequadamente. Se eu tenho um paciente fadigado, ele tem uma disfunção o quê? Mitocondrial, certo? Ah, isso aí é história da carochinha, charlatanismo, ortomolecular. Cara, pelo amor de Deus, se você não tratar a mitocôndria do teu paciente, vai lá no PubMed ver o número de estudo que tem nos últimos 5 anos, não precisa nem botar 10, disso aqui, ó, disfunção mitocondrial, tá? E aí, pessoal, por que o exercício físico, e nesse caso ele é ausente, vai fazer diferença? A gente sabe que o músculo, ele é um órgão endócrino. Ele não só produz hormônios, que são as miocinas, como ele converte. Eu brinco pra caramba e falo assim, que o maior anabolizante do corpo é o músculo. E é verdade, ele consegue converter, por exemplo, o DEA, que é o esteroide mais abundante no corpo humano, em dehidrotestosterona. Sozinho ele converte e usa DHT no músculo. Então, treinar é o melhor exercício que você pode fazer para a sua vida, seja ele qual for, tá? E o exercício físico, não só produzindo e estimulando a esteroidogênese, né, esses hormônios que têm efeito esteroide, mas outros hormônios como a irisina, que é muito bem descrita. E o que esse diabo de irisina faz? Um monte de coisa, vou mostrar aqui para vocês, mas principalmente ela faz esse efeito aqui, ó. Vocês lembram lá atrás que a gente falava, pô, existe o tecido na faculdade, né, que estudou na década de 90, aí sabe disso. Você tem um tecido adiposo branco, que estoca, e você tem um tecido adiposo marrom, do bebezinho, né, que gera energia. E o adulto quase não tem tecido adiposo marrom, não é isso? E só tem o branco. O que a gente sabe hoje? Que o tecido adiposo branco ele é extremamente ativo, e ele produz hormônios que são bons e hormônios que são ruins, que são as adipocinas, né? Existem várias, tem a leptina, por exemplo, que pode bloquear o apetite, tem a adiponectina, que melhora a sensibilidade à insulina, e existem várias que são do mal, por isso que o indivíduo que está com sobrepeso, ele tem aumento das adipocinas malignas, tá? Então, isso é importante a gente saber. E a irisina, pessoal, olha o que ela faz. Ela estimula que a célula branca do tecido adiposo fique o quê? Bege, e não marrom. Por que fica bege? Vocês já se perguntaram isso? Porque tem aumento de quê? De mitocôndria. É justamente isso. Se você analisar o tecido adiposo subcutâneo de um indivíduo esportista,
amador, de uma pessoa sedentária, é totalmente diferente o número de mitocôndrias que esses dois vão apresentar. E quanto mais mitocôndria eu tenho, maior queima eu tenho ali, ó, o CP1 e maior geração de energia. Por isso que as pessoas que são esportistas têm uma taxa metabólica. Quem aqui já fez calorimetria, já viu? Quem tem calorimetria no consultório, levanta a mão. Ninguém tem calorimetria? Ai, meu Deus do céu. Cadê o Didi? Ô, Didi, vamos botar a calorimetria aqui em Vitória, hein? Ó, e aqui o que eu estava falando para vocês. Outro ponto, a expressão da UCP1. Se eu tenho tecido adiposo branco, onde eu não tenho expressão para o CP1, né, e densidade mitocondrial baixa, já no tecido adiposo bege, eu tenho sim maior termogênese, uma densidade mitocondrial média e uma expressão da UCP1. Então, a gente precisa estimular o exercício físico. O aumento da UCP1, ou também chamada termogenisa, é uma estratégia potencial para promover a melhora metabólica. E a indústria farmacêutica vem tentando desenvolver, e vocês já devem ter visto, né, a pílula que substitui o exercício, né, sempre tem essas coisas, essas matérias, e é justamente aí, tentando estimular a termogenina. Nós temos vários medicamentos em teste, pelo menos uns 10, tá? E nós temos alguns suplementos que podem atuar aqui, e a gente vai falar sobre isso. Olha só quanta função que a irisina tem. Você que achava que essa aula ele vai passar para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Vocês achavam que a irisina fazia uma coisa só? Olha como é que ela atua no cérebro, no pâncreas, no fígado, no músculo, no tecido adiposo, no rim. Ela tem várias funções e daqui a pouco a gente vai descobrir outras, muito provavelmente. Portanto, eu posso tratar o meu paciente só com regulação do sono, não é isso? E com exercício físico, inicialmente, tá? E eu sempre gosto de trazer isso, mesmo antes de fazer uma receita, eu não precisei passar nada para o paciente. Então, vamos pensar nos medicamentos que a gente vai tirar e substituir? Vamos dentro do desejo da paciente. Estatina. Primeiro ponto. Bom, eu fiz cardiologia no Instituto Nacional de Cardiologia antes de fazer endócrino e sou mestre em cardiologia. Então, eu sei como o dogma da cardiologia é forte para a prescrição de estatina. No entanto, eu também concordo que num paciente que já passou do ponto, ou seja, prevenção secundária, um indivíduo que já teve infarto e etc., talvez o uso da estatina possa trazer mais benefício do que malefício. Então, a gente tem que ter bom senso, certo? Lógico que fazer prevenção primária com estatina eu não concordo, mas, ao mesmo tempo, se já está com o pé na cova, às vezes vale a pena a gente usar. Mas não é o caso da nossa paciente, ela está longe de estar com o pé na cova, né? E aí, pessoal, qual é um dos grandes problemas da estatina e uma grande discussão? É essa daqui, ó. A coenzima Q10, ela é encontrada onde? Ela está na membrana da mitocôndria. Pô, estou falando de uma paciente que tem disfunção mitocondrial, muito provavelmente, fadigada, não dorme, não treina, e eu estou dando uma substância para ela que bloqueia um cofator da mitocôndria, que é importantíssimo, a coenzima Q10. E ela é o quê? Um intensificador da função mitocondrial e ela tem poder antioxidante, ela diminui o dano oxidativo. Porque a mitocôndria produz energia, mas essa produção de energia produz o quê? Vários radicais livres, certo? E a gente precisa ter um potencial de antioxidação muito bom para fazer com que essa mitocôndria trabalhe em segurança, não é isso? Para que ela não sofra com dano oxidativo. E aí, pessoal, o dano mitocondrial, quando ele acontece, ele está relacionado com todos os processos patológicos do nosso organismo, tá? Mas, especialmente também, ó, o envelhecimento precoce. Então, hoje, todos os estudos sobre envelhecimento, terapias anti-envelhecimento, etc., são em cima de quê? De disfunção mitocondrial, tá? Olha só o que acontece quando eu dou estatina para o meu paciente. Eu bloqueio a produção de várias coisas, né? Lógico que o colesterol, que é o esperado, mas várias coisas, inclusive a coenzima Q10. Então, eu tenho um bloqueio quase que total dessa produção. E a coenzima Q10, como vocês estão vendo aí, ó, ela é fundamental para a minha saúde cardiovascular, ela é fundamental para a minha saúde renal, ela é fundamental para a minha saúde neurológica. Então, eu preciso de níveis adequados de coenzima Q10. Existem grandes estudos, inclusive, que mostram a reposição de coenzima Q10 em pacientes com disfunção cardíaca, mostrando grande benefício, tá? E aí, pessoal, esse aqui é um ponto que eu gosto de bater demais da conta. Olha só que massa isso aqui. Ah, Guilherme, qual que é a dose prescrita de coenzima Q10? Qual que é a habitual? Vocês prescrevem? 100 miligramas, certo? 100, 200? Pessoal, não existe isso. Depende de quem você está tratando. Quem é o paciente que está na sua frente? Se o camarada tem uma disfunção grave, ele tem uma doença, olha até onde você pode chegar. 1.200 miligramas dia. Eu tenho paciente que usa isso daí. Tá? Lógico que assim,
Sim, é caro, né? Esse é o primeiro ponto, e você está se arriscando. Por isso que quem aqui é médico, nutricionista, não faz termo de consentimento para o paciente fazer o tratamento, passe a fazer. Você tem que... O Brasil está se tornando os Estados Unidos, né? O número de processos dentro da área médica e nutricional vem crescendo muito, tá bom? Então, pessoal, a gente tem que, às vezes, se questionar se o que a gente está fazendo está certo ou está errado. E um outro ponto, cara, faz com vocês. Quem é que dosa coenzima Q10 no sangue dos pacientes? Quem é que não sabia que podia dosar? Levanta a mão. Algumas pessoas, é isso aí. Vocês podem dosar. Eu vou pedir vocês fazerem um teste em vocês. Vocês vão dosar a coenzima Q10 de vocês no sangue em jejum. E aí vocês vão tomar um comprimido de 100 miligramas e vão redosar. Tudo bem? Vocês não vão ver muita alteração. Aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer a nanoemulsão líquida, que é o Maxolve, e vocês vão pegar 10 gotas embaixo da língua e vão recoletar. Ou vocês vão fazer uma injeção de coenzima Q10 intramuscular, que também existe, e vão recoletar. Vocês vão ver que essas duas abordagens últimas elevam realmente a coenzima Q10. Então, a disponibilidade oral, a nanoemulsão funciona, mas as cápsulas, você tem que botar uma quantidade muito grande. E, além disso, quando você prescreve coenzima Q10 para o teu paciente em cápsula, você não sabe se a farmácia de manipulação vai colocar o Biquinol, o Biquinona, qual é o fornecedor, e isso faz toda a diferença, tá bom? A gente publicou um estudo sobre coenzima Q10 numa revista indexada, que é a Current Diabetes Reviews, ano passado. Aqui a minha esposa publicou comigo, que ela é cardiologista, e uma das minhas alunas do Rank Academy, que é a Marcela. E a gente fez uma revisão sobre os usos da coenzima Q10 para doença cardiovascular e diabetes. O mais legal, pessoal, é que essa revista aqui é uma revista A3, é uma revista chata e bem conservadora. Então foi bem bacana colocar um estudo sobre suplemento nela. E a gente mostrou que a coenzima Q10 traz vários benefícios do ponto de vista cardiovascular e também do ponto de vista dos pacientes com resistência insulínica. E a gente demonstrou bastante, falamos sobre a coenzima Q10 líquida, o Maxolve, e assim que você manipula, você manda aviar gotas com um frasco bico de plástico. Se for aquele... O que acontece? O Maxolve, ele é um líquido muito denso. Então, quais os principais erros? Se você colocar naquele conta-gotas que tem uma ampolinha em cima, que você puxa, é ruim de tirar, não pinga direito. Então, manda aviar naquele frasquinho mesmo de plástico branco, que você vira ele igual Novalgina, sabe? Que vai ser mais seguro. Segundo ponto, é você mandar o paciente colocar embaixo da língua. Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Por causa da densidade da gota, ele não sente a gota pingar na língua. Então, o ideal é ele colocar na colher e botar embaixo da língua ou engolir direto. Além disso, por ser laranja, pode tingir o dente um pouquinho, tá? O paciente não gosta dessa parte. E aí, olha que legal, a gente aqui fez até imediatamente após o treino, uma sugestão para o paciente, mas você pode fazer qualquer horário. Qual que é a dosagem? Cada gota de Maxolve tem 10 miligramas. Então, qual é a dose habitual? 5 a 10. E como ela falou aqui, não é barato, mas é um transformador. Quem é que já fez injeção de coenzima Q10? Levanta a mão. Pô, é outra pegada, não é? É isso aí, dá um gás mesmo. Eu faço toda semana. Até postei no Instagram esses dias aí, fazendo injeção de coenzima Q10. Porque é muito bom, realmente, né? Revigorante. Cara, esse suplemento aqui não é um suplemento caro. Vocês podem mandar manipular. Existe à venda também pronto. A berberina, ela tem uma ação, galera, que é fantástica. Olha só que bacana. Existe um remédio que trata o colesterol, que não é a estatina, que inibe essa enzima aqui, ó, a PCSK9. O que a PCSK9 faz? Ela impede que o receptor de colesterol LDL lá no fígado, o que o fígado faz? Ele vai lá, tá passando o LDL, ele pum, pega o LDL. Ele vai lá, tá passando o LDL, ele pega o LDL. E quem faz isso são os receptores. Mas essa enzima aí, a PCSK9, faz o quê? Passa a faca no receptor e fala assim, chega de pegar LDL, não vamos pegar mais. E no paciente que tem síndrome metabólica, que tem acúmulo de diacilglicerol, que tem acúmulo de triglicerídeo, o fígado, ele não quer realmente pegar LDL, porque ele já está sobrecarregado, tudo bem? Então os caras inventaram uma medicação que faz o quê? Bloqueia a PCSK9 e o fígado volta a pegar LDL, reduzindo o colesterol. E esse suplemento faz a mesma coisa. A berberina tem a mesma ação positiva de fazer essa retirada, logicamente que ela não bloqueia 100% da PCSK9, mas é um bloqueio a nível de redução de LDL. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então a PCSK9 faz justamente isso, ó.
ela é secretada, ela vai lá, ela degrada o receptor do LDL e eu não puxo mais LDL, tá? Quando eu faço o suplemento, a berberina, eu faço com que os novos receptores sejam expostos e eu passo a recaptar esse LDL, tá? E aí, olha de novo a mesma história da dose, galera. Olha aqui que legal. Aí você fala, esse negócio de suplemento aí é mó besteira, isso não funciona. Pessoal, só para vocês se atualizarem, tá? Isso aqui é um guideline extremamente conservador. Eu digo para vocês que o nível de evidência com a berberina é o mesmo de remédio, o mesmo. Evidência 1A, tá certo? Olha aqui, ó, inibidor da PCSK9, tá? E além disso, tem uma ação na Newman-Peak, reduz a absorção do colesterol alimentar, tá certo? Vocês sabiam que, se a gente for fazer uma pesquisa aqui, todos nós, algumas pessoas vão absorver 100% do colesterol alimentar, outras 10%, por questões genéticas? Então isso faz muita diferença, tá, galera? Presta atenção nisso. Aqui o pessoal fica naquela balela que é a Nutri aqui, o ovo não aumenta o colesterol. Calma, depende do paciente, tá certo? Eu adoro isso daí, vocês podem até fazer o teste. Algumas pessoas têm um potencial de absorção do colesterol maior do que outras, que pode ser 10 vezes maior, tá, pessoal? Individualizem o paciente de vocês. E a berberina tem esse super efeito, não só de inibir a PCSK9, mas também de reduzir a absorção intestinal do colesterol. Então isso é muito legal. E olha lá a dose normalmente. Olha que bacana, o que eles fizeram. Se você faz 500 miligramas dia, o que é até um pouco longe do que normalmente a gente prescreve 150 a 300 miligramas dia, mas você pode ter um resultado muito bom. Os caras chegaram até dosagens super elevadas, olha só, onde aí sim foi significativamente estatístico de 2.000 miligramas dia. Então está totalmente fora do que a gente às vezes vem prescrevendo. É ou não é verdade? Sim ou não? Quem não está prestando atenção, acorda, vamos embora. É isso aí, isso aqui é importante. A berberina é um suplemento. Se você tem um paciente com síndrome metabólica, você deve colocar, tá certo? Reduz o LDL em 20%, tá? Isso é muito bacana por inibição da PCSK9, inibe a absorção intestinal, tá? E eficaz na inibição do acúmulo e diferenciação dos adipócitos. Ele ainda ativa, olha só que legal, ele ainda atua no PPAR-gama, tá? PPAR-gama, importantíssimo aí para inibir o acúmulo de gordura. E aí, normalmente, é assim, 300 miligramas dia, dividido em 2 doses. Mas, como eu mostrei para vocês, individualiza o paciente e vocês estão vendo até onde vocês podem chegar, tá? Ômega 3. Você fala assim, ômega 3, teve o congresso agora mundial de cardiologia no Rio de Janeiro, e eu fui, porque minha esposa é cardiologista, e eu falei, eu vou, né? Vamos lá olhar e tal, já que, né? E aí tinha uma palestra, os caras metralharam o ômega 3, falando que não funciona. Aí eu achei mal barato, que eles só colocaram a referência que interessava a eles. As outras, que mostravam benefício, eles não colocaram. Então assim, pessoal, não dá para viver achando que o Congresso vai ficar te dando informação sempre verdadeira e valiosa. Toma cuidado, você tem que ter senso crítico. O Congresso, a indústria farmacêutica vai te passar o que eles querem, né? Que nem ontem teve lá o Congresso Internacional de Nutrologia do Einstein, achei maravilhoso. Eu sou super amigo do Giorelli, inclusive, que fez. Mas assim, aí vai chegar, vou trazer uma novidade para vocês, o uso da semaglutida. Peraí, né? Isso não é novidade, né? Então a gente tem que estar aberto a novas informações e, lógico, o congresso é importante para reciclar muitas coisas, mas o ômega 3, como eu vou mostrar para vocês, é uma substância com vários potenciais. E por que o ômega 3 é bacana? Olha que legal. São essas substâncias aqui, ó. Os docosanoides, as maresinas, protectinas e resolvinas. Essas substâncias é que têm o real efeito anti-inflamatório do ômega. E vocês sabem disso, que o ômega tem um efeito anti-inflamatório muito importante, ao contrário do ômega 6. E o ômega 3, galera, tem um efeito que é muito importante, que é esse aqui, ó. O NF-kappa-beta e o inflamassome são substâncias que deflagram uma ativação imunológica. Tá? E essa ativação imunológica, muitas vezes, ela pode ser aquela que a gente mostrou ali, low grade inflammation, de baixo grau. Então, o ômega 3, através do bloqueio, especialmente de NF-kappa-beta, vai trazer uma redução de vários marcadores do ponto de vista inflamatório. Tá? E isso daqui muitas pessoas não sabem, e é muito importante. Olha só que legal. O ômega 3 tem 2 ações que eu acho que são, desculpa o palavrão, fodas, que são as seguintes. Aumento do óxido nítrico, então eu tenho vasodilatação, e eu tenho diminuição da resposta do endotélio à angiotensina. Cara, isso aqui é demais. O ômega 3 tem um efeito muito benéfico endotelial, de vasodilatação, tá certo? E de também redução, olha só, de LDL oxidada,
Quem aqui já dosou a LDL oxidada do paciente? Alguma vez? Legal. Exame de subfracionamento faz isso, né? Reduz proteína C reativa, né? Então são vários aí benefícios do ômega 3. Olha que bacana isso aqui, ó. Em mulheres com diabetes e alto risco cardiovascular e com triglicerídeos persistentemente altos, e em uso de estatina, que é a nossa paciente, o uso do EPA, 4 gramas dia, reduziu parâmetros potencialmente heterogêneos com segurança e tolerabilidade comparáveis ao placebo, tá? Então, é uma substância bem legal. E aí, olha que bacana, eu tenho redução da proteína C reativa, especialmente triglicerídeo, onde eu tenho maior redução quando eu faço o ômega 3, não sei aqui quem utiliza o ômega, e lembrar vocês que tem que ser dosagens elevadas, pelo menos 4 gramas dia. Não precisa usar o EPA, pode ser o DH, e aí você vai vendo o resultado no teu paciente, tá? Então, o ômega 3 tem grande efeito anti-inflamatório, antitrombótico, reduz oxidação de LDL e triglicerídeo, reduz proteína C reativa e marcador inflamatório, protege a mitocôndria, tem efeito neuroprotetor e reduz risco de mortalidade cardiovascular. Tá? E esse medicamento aqui? Quem conhece o Xig do XR? Levanta a mão. Isso aqui eu sempre falo, galera, como tem muito nutricionista aqui, você que é nutri, você tem que saber todos os mecanismos de ação dos medicamentos que são prescritos pelos médicos. Isso faz toda a diferença no teu tratamento. Por quê? Eu estou te dizendo aqui que eu dou um remédio para o paciente que aumenta a sensibilidade à insulina, mas que faz com que o paciente perca glicose na urina. Olha só a informação que eu dou para você. Então, eu aumento a chance de ter infecção urinária, que é o que a nossa paciente tem, certo? Então, isso é importantíssimo e a gente entender os mecanismos de ação e quais vão ser as consequências do uso da medicação. Só para lembrar, quais os medicamentos que causam perda de peso? Quais que causam perda de peso para diabetes? Metformina, mais ou menos, né? O GLP-1, vocês conhecem, que é a liraglutida e a sema, né? O Saxenda e o Ozempic. O SGLT2 causa perda de peso, que é o que a gente está falando aqui, né? Que é o Jardiance, o Xig do XR, né? Que são as substâncias, a cana, DAPA e empaglifosina. Então a gente precisa, e lógico, tem substâncias que aumentam o ganho de peso, que a gente também tem que estar atento aí, mas eu não vou me estender aqui nesse ponto. E aí, só um pontinho aqui sobre a metformina. Vocês sabiam, e vocês devem ter visto, nos últimos 2 anos, muitos estudos falando do efeito anti-aging da metformina. E isso, de fato, acontece. Por quê? Porque eu tenho aumento de alguns fatores que vão desencadear um efeito de inibir a autofagia celular. Tá? Desculpa, de estimular a autofagia celular. E, além disso, efeitos antiproliferativos e também aqui a ativação de SIRT1, né? O que faz com que eu tenha redução de doenças cardiometabólicas, câncer. Então, é uma substância em potencial estudo aí para esse efeito. Tá? E além, galera, lógico, da metformina, eu vou aqui só citar, porque eu não vou falar, o resveratrol é uma substância que tem um efeito muito estudado na parte anti-envelhecimento. Né? Por quê? A gente sabe que o resveratrol faz o efeito chamado xeno-hormese com a planta, ou seja, é uma toxina que defende a planta de de parasitas, né? E a gente descobriu que no corpo humano ela tem efeitos muitíssimo interessantes, especialmente no estímulo da SIRT1. Existem, lógico, outros medicamentos que vêm sendo estudados, mas a metformina tem esse efeito anti-envelhecimento através da inibição da mTOR. Tá? E aí a metformina, aqui só para vocês saberem, ela diminui o LDL triglicerídeo, né? Ela tem alguns efeitos que podem ser positivos para essa minha paciente, mas ela quer tirar o remédio. E olha que legal, pode causar deficiência da vitamina B12, porque a metformina inibe o fator intrínseco. Então, isso aqui conversa com o exame. Lembra que ela tinha B12 baixa? Né? E, lógico, os sintomas gastrointestinais são os mais referidos pelos pacientes. E lembrando que a gente não pode fazer algumas condições de insuficiência renal muito importante ou alterações hepáticas. E aqui, como eu falei para vocês, os inibidores do SGLT2 fazem o quê? A gente reabsorve 100% da glicose na urina, porque sem glicose a gente morre, né? Então, esse medicamento faz com que a gente tenha uma perda urinária de glicose. Isso favorece o quê? Infecções fúngicas e bacterianas, porque eu coloco açúcar na urina, eu favoreço o meio de cultura. E, lógico, poliúria aumenta, o paciente vai mais ao banheiro e queda da pressão arterial, que é menos comum. E é contraindicado relativamente, a gente tem estudos recentes até usando em pacientes TM1, né? E lógico, paciente com intuito de repetição, como no caso da nossa paciente, a gente nem prescreve, e nesse caso a gente realmente teria que tirar
a glifosina mesmo que eu deixasse a metformina, tá certo? E aí, pessoal, todo mundo fala, mas é diurético, a pessoa emagrece porque perde água. Não, não, não. Isso aqui faz com que você tenha perca mesmo, porque faz com que você tenha uma perca de glicose. Você faz um déficit calórico diariamente no uso dessa medicação, tá? Então, gera perda de peso ao longo do tempo. E o Elmune, eu prescrevi para essa paciente? Sim ou não? Por 2 motivos principais. Quais seriam? O primeiro, infecção urinária que ela está, e o segundo é o hipotireoidismo autoimune, certo? 2 condições que já de cara eu já prescreveria beta-glucana. Para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho dela aqui. O que é beta-glucana? Beta-glucana é uma substância que tem uma ação imunomoduladora. O que acontece? As nossas células do sistema inato, que são os neutrófilos, eles englobam a beta-glucana e a beta-glucana estimula as citocinas que vão ativar os linfócitos T regulatórios, os Treg. E os linfócitos Treg, eles estimulam outras substâncias, citocinas, que fazem com que o sistema imunológico pare de funcionar, ou seja, fique mais tolerante. Chega assim e fala assim, calma aí, galera, não vamos atacar agora não, que não dá. Todo mundo acha que o sistema imunológico potente é bom. Não é verdade. Quem tem sistema imunológico potente e forte é aquele que morre quando vai para o CTI, porque faz o quê? Uma septicemia mais aguda. O paciente que tem uma resposta equilibrada imunológica é aquele paciente que é tolerante, tá certo? Então, isso é muito importante de ser discutido. E nós temos várias substâncias, né, que tem os glucanas, o Elmune é o mais conhecido, com essa estrutura aqui, ó, beta-1,3,1,6-glucana, tá? E aí, olha só, onde eu tenho evidência da glucana? Eu tenho evidência da glucana, especialmente em infecções do trato respiratório superior, com muita evidência, ou seja, redução do tempo de sintoma de pacientes com resfriados e gripe. Eu tenho a ação da beta-glucana em pacientes com infecção urinária, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu tenho ação em pacientes com doenças autoimunes, eu tenho ação em pacientes com dermatite atrófica, eu tenho ação em regeneração tecidual, que foi inclusive o estudo que nós publicamos, vou mostrar para vocês, tá? Então eu tenho vários aí aspectos relacionados. Eu tenho presente em alguns alimentos, logicamente a beta-glucana, como na aveia, como nos cogumelos, vocês vão ver às vezes vendendo e dizendo que tem beta-glucana, né? Esse foi o estudo que a gente publicou numa revista também muito bacana, ano passado. Aqui sou eu e mais também 2 alunos. Beta-glucana, treinamento imunológico, né? Immunomodulatory properties, olha aí. Aumentando o quê? Acelerando recovery e acelerando regeneração de lesões, tá? Teciduais. Esse foi o estudo que a gente publicou, muito bacana. Quem quiser ver, está no PubMed aí, é só colocar. E aí, olha só que legal, é justamente isso, ó, a beta-glucana é internalizada pelas células de defesa, elas expõem aqui substâncias que estimulam a produção de linfócitos Treg e uma modulação do sistema imunológico. E olha quanta coisa a gente tem relacionado com a suplementação da glucana. Olha que legal. Estímulo, ó, treinamento imunológico, aumenta a resposta imunológica eficiente e resposta antimicrobial. É bom para a regeneração tecidual, tá certo? É um agente adjuvante em câncer, por exemplo, ou doenças hematológicas. Modula microbiota intestinal, tá certo? Pode alterar aqui, ó, a característica do lipidograma e da glicemia. É interessante em doenças metabólicas, reduz o risco cardiovascular, tá certo? E especialmente aqui, ó, rinite. Existe, inclusive, eu uso muito na minha clínica, a beta-glucana injetável, que é a chamada ITA. Quem que já ouviu falar da ITA? Imunoterapia ativada. Perfeito. A gente coloca isso numa seringa e dá para você colocar com outras substâncias. Então, por exemplo, existe a ITA e XRD, que é o quê? O Elmune associado com outras 2 coisas. Alérgenos alimentares e inalantes. Olha que legal. Então, para paciente com rinite, por exemplo, meu filho faz injeção a cada 15 dias, porque ele tem adenoide extremamente elevada, dorme mal, e em vez de eu operar meu filho, eu faço tratamento com beta-glucana injetável, tá certo? E funciona realmente, tem evidência científica, tem estudo, tem prática clínica também, tá certo? Então, a gente pode fazer o Elmune oral, 250 mg, ou o imunoestimulante, aqui no caso é o BG, mas existem vários tipos, tá? E existem vários protocolos, aqui é só uma ideia. Quem for querer prescrever isso aqui, o ideal é que faça curso de injetáveis ou que, enfim, faça um treinamento com o pessoal lá da Imunovita. O inositol é uma substância maravilhosa que vocês já conhecem, mas eu sempre gosto de lembrar por que eu vou falar do inositol, porque ele é o potencial substância para substituir quem no tratamento da paciente?
A metformina. Então, vocês sabem que o mioquiron, né, que é o inositol, tem várias ações muito semelhantes à insulina. Existem grandes estudos mostrando a eficácia do inositol, especialmente no que? No que a paciente tem de diagnóstico, síndrome dos ovários policísticos, tá certo? Então, esse é o ponto. Por quê? O mioquiron tem vários efeitos benéficos na redução aqui do perfil androgênico, na redução do pico de LH, tá certo? Facilita a ação da insulina neuromuscular, tem efeito também hepático. Então, é uma substância aí muito legal. E, de fato, pessoal, isso aqui eu não estou jogando um suplemento assim, usa esse suplemento aqui para substituir. Não, pessoal, tem evidência de que funciona, não só evidência prática, que eu garanto a vocês que existe, milhares de pacientes tratados, mas também evidência científica descrita, mostrando aqui, um teste oral de tolerância à glicose, tem nada mais fidedigno do que isso daqui, tá certo? Com efeito muito bom, mas não adianta você prescrever 200 miligramas de inositol para o seu paciente, você tem que fazer, idealmente, o patenteado, que é o mioquiron, na dosagem correta, que é muito mais alta do que isso. Eu não posso tirar uma metformina de uma paciente e dar 200 miligramas de inositol, eu vou ter que dar 1 grama, 2 gramas de mioquiron, pelo menos, dia, tá certo? Vai ter um efeito semelhante. E aí a análise do inositol na homeostasia da glicose é justamente essa. Eu tenho redução do índice Roma-IR, que mostra a sensibilidade, eu tenho redução da glicemia de jejum, eu tenho redução da insulina também de jejum. Então, efeito muito positivo, tá certo? Olha lá, reduz a relação LH-FSH, restaurando a ovulação, melhora a dermatológica, diminui o índice Roma, reduz leptina, tá certo? Colesterol, triglicerídeo e aumenta HDL. Como é que você faz? Normalmente, a dose prescrita é essa aqui, 1.025 miligramas 2 vezes ao dia, após as refeições. Ou pode fazer imediatamente antes também, não tem problema. Por que em cápsula vai ficar ruim? Porque a cápsula tem uma limitação de 500 miligramas. O paciente que não gosta de tomar muita cápsula vai ficar ruim. E não tem gosto de nada o mioquiron. Então, você pode botar no sachê numa boa, tá certo? Você pode colocar no sachê junto, por exemplo, com probióticos, se você quiser, ou enfim, outras associações que a gente vai falar aqui. Tá? Quais ativos poderíamos escolher para melhorar a metabólica dessa paciente? A gente já falou de alguns aqui, o inositol seria um deles, correto? Certo. Olha que legal quando a gente fala em síndrome metabólica, quanta coisa bacana tem do ponto de vista nutricional, que vocês podem, na prescrição da dieta de vocês, estar colocando, como a gente eventualmente usar ativos, né, extratos padronizados com dosagens elevadas quando a gente objetiva alguma coisa em específico. Então, por exemplo, eu sei que, por exemplo, se eu fizer aqui uma suplementação, aumentar a ingesta de alho e de cebola, eu tenho efeitos positivos no lipidograma, eu tenho efeitos positivos na resistência insulínica. Então, vários ativos que eu posso estar utilizando, muitos deles com muitas evidências, tá? Essa substância é bem legal. Vocês sabem que o alho tem uma substância que é muito conhecida, que é a alicina, mas nós temos outras substâncias no alho, que eu vou mostrar para vocês. Olha lá, a alicina é muito bem descrita, mas nós temos também o S-alilcisteína, que é uma substância que tem efeitos antioxidantes, antimicrobianos, anti-inflamatórios, uma substância muito legal, com efeitos cardioprotetores inclusive, tá? E aí, pessoal, existe um efeito também muito interessante, que é na redução do processo inflamatório. Então, também é potencial ação através desse mecanismo muito semelhante ao do ômega 3, o mecanismo aqui da alilcisteína, tá? E aqui, olha que bacana, quando a gente faz, por exemplo, comparação até com medicamentos para tratar diabetes, eu tenho um efeito muito positivo da associação da L-acilcisteína nesses pacientes, tá? Que tem resistência insulínica. E olha que legal, ele tem nível de evidência A2, tá? Então é um suplemento com um bom nível também, fazendo uma inibição da HMG com a redutase, por isso que eu tenho redução do colesterol, tá certo? Então, extremamente importante para que eu possa ter uma redução do colesterol. Quando que eu prescreveria esse ativo? Nesse cenário onde eu preciso melhorar o perfil lipídico do paciente, tá certo? Onde eu tenho mais evidência, mas vai trazer um efeito secundário também na sensibilidade à insulina. Então, tem uma ação inibidora de adipogênese, tá certo? Promove a liberação do óxido nítrico e efeito vasodilatador, tem ação antioxidante, através do aumento de quem? Da sódio, superóxido dismutase, ação no perfil lipídico, que é mais bem descrita, tá certo? E aí, como é que você prescreve? Alil-ABG, 250 mg dia, dividido em 2 tomadas, tá? Você pode chegar até 500 mg dia, normalmente. Essa substância é uma substância nova, o androtase. Quem aqui já ouviu falar do androtase? Levanta a mão. Ah, legal, muita gente.
Vocês vão entender que eu estou falando aqui, ó. Às vezes você tem um paciente, você quer prescrever uma substância que vai inibir a conversão de testo para dihidrotestosterona. Vocês viram ali, ela tem uma DHT limítrofe. Nessa paciente, por exemplo, seria benéfico eu ter esse mecanismo. Quais os remédios que fariam isso? Finasterida e dasterida. A gente tem que tomar muito cuidado com a prescrição dos dois para mulheres, tá certo? Então, quais alternativas que nos restam, que bloqueiam parcialmente, né? Que vão fazer um bloqueio parcial dessa conversão? Os fitoterápicos. E aí nós temos dois, um muito bem descrito, vocês conhecem, que é o salpalmeto, certo? Tem uma ação muito bacana, bloqueia em torno de 50% a conversão de testosterona em dihidrotestosterona, enquanto, por exemplo, uma duta bloqueia 90%. O androtase bloqueia em torno de 60% a 70%. Então, é uma substância muito legal, só tem que tomar cuidado com o quê? Quando você prescreve isso para mulher? Queda de libido, tá certo? Então, é o fenômeno mais relacionado aí, e hoje uma queixa importante no consultório, tá? Então, androtase atua inibindo a ação da 5-alfa-redutase. Se eu bloqueio 5-alfa-redutase, eu não converto a testosterona em dihidrotestosterona, tá certo? E, de fato, eu tenho resultados interessantes mostrando uma redução dos níveis e, mesmo após a suspensão do ativo, uma ausência de elevação da DHT num período aí de 30 dias, tá certo? Então, é uma substância muito interessante com efeito residual. E é um fitoterápico, olha aí que bacana. Posologia 300 mg dia, tá? Eu normalmente começo com doses mais baixas. Então, eu tenho uma paciente que eu quero fazer um adicional, eu coloco 25, 50 mg 2 vezes ao dia, 100 mg no máximo, e vou vendo qual é o real efeito e eficácia da substância, tá? Olha qual é a nossa pressão inicial para a paciente. Vamos discutir ela aqui, ó. Vamos lá. Quem está dormindo agora é a hora de prestar atenção aqui, ó. Então, por T4 a gente manteve, Maxolve a gente fez para ela 5 gotas, e aí você pode fazer aquele esquema de diluir, e dilui super bem, não tem gosto de nada. Eu tomo todo dia de manhã Maxolve com própolis, creatina e BCA, quando eu acordo, todos os dias, e glutamina também. Não, lá em casa é muito engraçado, né? Esses dias foi uma funcionária nova lá em casa. Sabe como é que é? Minha mulher é médica, 2 crianças em casa, ela fala assim, Guilherme, a gente tá precisando de uma cozinheira. Eu falei assim, pô, mas ela faz a cozinha já tem uma funcionária aqui. Não, ela não tá dando conta de limpar a bagunça das crianças, fazer a comida, arrumar minha oficina de bicicleta, coitada, a mulher vai entrar em fadiga crônica. Eu falei assim, olha só, faz o seguinte então, vamos contratar uma cozinheira. Cara, quando chega a cozinheira lá, eu tomei um susto. Eu falei assim, ela vai ser minha paciente, hein? Aí eu olhei assim, ela chegou lá, né? Aí ela olhou assim, aí ela fez assim, minha prateleira olhou assim. Ela, nossa, doutor, o senhor tem qual doença? Eu falei, não, querida, eu acho que quem está doente aqui é você. Falei assim mesmo para ela. Falei, quem está doente é você. Aquilo ali é suplemento, ó. Você vai precisar tratar, aí você vai ser minha paciente, vou te tratar. Aí ela olhou para mim assim, mas já está bem lá, tá feliz, tá cozinha muito bem, inclusive. Faz uma comidinha boa. Eu moro em Cabo Frio, né? Então a gente compra as coisas, é que nem aqui, né? Muito frutos do mar, é muito bom, maravilhoso. Quem não foi em Cabo Frio ainda está convidado, viu? Pode ficar lá em casa, suíte presidencial, café da manhã na cama, tá bom? Então, olha o que a gente fez. Mioquiron, olha que bacana. O androtase, galera, eu não falei, ele dilui super, ele fica super bem no sachê, tá? O que eu gosto de colocar no sachê? É uma dica para vocês. Mulherada reclama muito do intestino preso, né? E, às vezes, muitas hoje pacientes que usam, vocês são nutris, paciente chega usando, por exemplo, Ozempic, fala que está com trânsito intestinal ruim. Pô, aqui é a hora de você entrar e intervir, né? Onde você vai ganhar o paciente, melhorar o intestino. E aí você pode fazer aqui, ó, paraprobióticos, biomumps, você pode fazer IBS Care, você pode fazer, numa situação mais difícil, um PEG 4000. Aí que você pode fazer várias associações que a paciente vai conseguir fazer e tratar. E a gente fez o androtase com o Mioquiron, ficou bem legal, ó, um sachê. Nós fizemos uma cápsula que tinha SLO-ABG, berberina e o Elmune, 2 vezes ao dia, e o ômega, como vocês estão vendo, a gente fez uma dosagem de 2 gramas, né, de manhã e 2 gramas à noite. E a gente suspendeu a estatina, a metformina, a dapaglifosina e o anticoncepcional. Isso aqui não é uma conduta só minha, tem vários profissionais envolvidos aqui na conduta, tá certo? Então, esse é um ponto aí importante, porque a gente foi bem ousado na conduta aqui. A priori, a gente não colocou nenhum método contraceptivo. A gente pode pensar em mais alguma coisa para paciente? E a gente ia falar daquela hora da irisina, certo? Do estímulo da termogenina, medicamentos. A gente tem um suplemento novo que vai atuar estimulando a termogenina, tá? E é muito interessante esse suplemento que é o CLOCK.
sei que isso vocês já prescreveram, o coloque tem várias ações, especialmente no quê? Na redução, estimula a formação das mioglobinas em torno de 200%, tá certo? E reduz a adiposidade através do estímulo da UCP1, aumenta a atividade mitocondrial e densidade no tecido adiposo. É aquilo que a gente tinha falado, né? Vai ter um efeito muito positivo no quê? Na termogênese, tá? E, de fato, quando a gente avalia os estudos associando, seja os estudos in vitro ou estudos com modelos animais associando essa substância, a gente tem aumento da termogênese, né? A gente tem aumento, como eu falei para vocês, a expressão da mioglobina em 200% no músculo esquelético. Olha só a diferença daqui para cá, né, em estudos em modelos animais. Então, é um suplemento que tem o seu espaço, especialmente nessas pacientes com sarcopenia. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem um aumento de temperatura nas horas subsequentes à tomada, tá? Então, uma substância que tem um efeito termogênico realmente. E aqui, o clock, ele justamente faz o quê? Ele aumenta a SIRT1 e ele aumenta a PGC1-alfa, tá certo? Além de ter outros efeitos muito interessantes, que é o efeito Browning, aumentando aí de forma secundária, aumenta de fato o número de irisina circulante, em torno de 23%, e faz um aumento interessante aí do fenômeno Browning e termogênese. Como é que vocês podem fazer esse fitoterápico? 500 a 1.000 miligramas dia, tá certo? Normalmente, quando eu prescrevo o clock, eu coloco uma dosagem, como ele é um estimulante, pela manhã, na dosagem que vai de 500 a 1.000. Em associação, eu coloco 250 de manhã e quando a paciente toma alguma coisa à tarde. Aquele paciente que fala que tem muita fadiga à tarde e tal, e eu vou fazer alguma coisa com esse propósito, aí eu coloco cedinho, depende muito da dinâmica do paciente, porque tem aquele que acorda cedo e dorme cedo, e aquele que acorda mais tarde. Aquele que acorda mais tarde, você vai ter dificuldade de fazer uma suplementação vespertina disso aqui, tá? Pode, não sei se vocês já tomaram alguma vez aqui? Não. Que eu acho engraçado, você fala assim, esse suplemento aí não funciona nada. Esses dias mesmo, quem aqui conhece o Brain Factor, o BF7? Vocês conhecem? Então, pois é. Eu, às vezes, quando ia dar palestra, ia lá e tomava 10 miligramas de Venvance, né, para dar aquele brilho, certo? Para a cognição ficar alerta. Aí falei, não, tem o Brain Factor e tal, isso quando começou o estudo dele 2 anos atrás. Falei, essa substância não funciona. Aí a gente começou a usar. Cara, eu sem querer tomei 600 miligramas de Brain Factor. Eu não dormi, cara. Fiquei o dia ligadaço. Falei, cara, isso aqui é remédio, bicho. Vocês são loucos. Tanto é que a padronização dele para uso é uma discussão. Eu recomendo 100 miligramas, mas vocês vão ver que na lâmina está 200, tá certo? Hoje, por exemplo, para dar essa palestra aqui, eu tomei 200. É um super ativo e é um ativo que deriva da seda, do bicho da seda. Olha que legal. Então, tomem cuidado, mas é um ativo bacana aí quem não conhece o Brain Factor, tá? E o clock é a mesma coisa, assim, é uma substância que tem o seu potencial estimulante, tá certo? Olha como é que ele entrou na nossa prescrição. Entrou aqui, 250 miligramas. Tá? A gente colocou ele aqui, café da manhã e jantar. E o que a gente vai fazer com a B12 e o alumínio da paciente? Vamos falar sobre isso aqui rapidinho? A gente está com um estudo submetido na Nutrients, justamente sobre exposição ao alumínio. Existem várias substâncias naturais com efeito quelativo para alumínio. Vocês sabiam que o própolis pode quelar alumínio? Quem sabia, levanta a mão. Legal. A gente tem várias substâncias com potencial para quelar o alumínio, mas o único suplemento estudado em humanos com efeito de redução a longo prazo do alumínio é o monometilcilanetriol, o MMST. Não é MST não, tá? Nada contra MST, mas é MMST. E ele é o Silanox, a patente, tá certo? Uma substância bem legal. Cara, você pega quem aqui já viu uma prescrição minha, recebeu algum paciente, vai ver que provavelmente tem lá o Silanox, porque ele faz o quê? Um bloqueio a longo prazo desse acúmulo do alumínio, tá? Só para vocês terem ideia, a exposição ideal dia é de 1 miligrama de alumínio, só que a gente se expõe nisso só na ponto de vista alimentar, isso tirando todo o resto, tirando desodorante spray, né? Que não é pela axila que absorve não, tá, pessoal? Aqui a gente inala o alumínio, tá bom? Então, assim, quem usa spray já troca aí pelo Rolon, já vai fazer um grande efeito. Tá bom? E quais os efeitos deletérios do alumínio? Vários. Os principais, neurotoxicidade e toxicidade para quem? Para o sistema, o quê? Sexual, tá certo? Redução, inclusive, do estímulo LH-FSH, redução da contagem de espermatozoide, dano no DNA, né? Quem lembra aqui do MDA, lá das cascatas oxidativas, né? Então, é uma substância que tem um efeito muito, muito ruim para a nossa saúde, tá bom? Reduz nível de testosterona, está relacionado com redução, inclusive, aí, de fertilidade no homem. E aí, galera, isso aqui choca quando a gente vê. Presta atenção no que eu vou falar aqui,
36 anos, pesquisadores avaliaram o cérebro de 511 pacientes com o objetivo de quantificar a quantidade de alumínio na cachola, tá certo? E olha só que interessante, olha aqui. Olha aqui que tem P significativo. Pacientes que tinham doença de Alzheimer, pacientes, logicamente, com demência dialítica, porque o paciente que faz diálise ele tem uma exposição maior, síndrome de Down, isso aqui você vai ficar chocado, com mães que tinham alumínio elevado e doença de Parkinson, tá certo? Então, o alumínio é um problema? Muito provavelmente está sendo um problema talvez até negligenciado, tá? Porque tem estudos com TDAH, mães com elevado alumínio e TDAH nas crianças, a gente tem que ter atenção com isso aqui, viu, pessoal? Câncer de mama, pacientes com câncer de mama, quando faz a biópsia dessa região aqui, ó, quadrante superior lateral, as pacientes que têm altos níveis de alumínio nas células cancerígenas têm malignidade maior do que as que não têm, tá? Então, isso é um ponto aí que a gente vem discutindo, ainda não é certo essa associação, mas é preocupante. E aqui, lógico, não preciso falar nada, né? O alumínio ferra com o nosso osso, essa é a verdade. Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem uma redução da secreção do PTH quando a gente está exposto a altas doses do alumínio, tá bom? O nosso corpo é fantástico, ele consegue eliminar muitos metais pesados e toxinas, tá certo? Mas a velocidade de intoxicação versus o que a gente elimina, às vezes, não é suficiente. E como é que acontece a retirada do alumínio? Ele faz o quê? Uma interação com o ácido ortossilícico, né? Com o monometilcilanetriol, fazendo a eliminação do metal. E essa eliminação é feita através da urina. Você pode até testar. Por exemplo, num quadro de paciente exposto agudamente, eu já tive lá no consultório, paciente com alumínio de 30, 70, 100. O que a gente faz? A gente faz uma quelação aguda. Como é que você faz isso? Você faz isso com EDTA ou com o ácido ascórbico e o DFO, tá? São duas substâncias. A gente faz muito lá na clínica, porque como a gente é referência no Rio de Janeiro em terapias injetáveis, vem muitos pacientes. E é sintomático esse quadro, tá? Uma intoxicação muito severa. E aí, como é que a gente vê a saída do alumínio? A gente colhe a urina de 24 horas após a quelação venosa, tá? Quelação venosa é um procedimento aprovado pelo FDA, tá certo? E, inclusive, sociedades médicas no mundo todo falam dos benefícios da quelação nesses casos. Ela deve ser feita sim, tá bom? Não é terapia ortomolecular, tá bom? É uma terapia importantíssima nesse caso. Nada contra a ortomolecular, porque eu sou apaixonado, mas só para vocês saberem, tá certo? Então, aqui, ó. Olha que legal, após 5 meses de tratamento, redução de 53% do alumínio, nesse estudo que eu falei para vocês, com mulheres entre 40 e 60 anos, em 5 meses. Então, uma redução significativa. O grupo controle teve aumento do alumínio, ou seja, conforme ela foi se expondo nesses 6 meses, foi aumentando cada vez mais. Tá? Isolado, 300 miligramas dia, em associação, 100 miligramas. Efeitos outros que a gente pode ter, que é importante, quais são? Melhora do cabelo, né? Melhora da pele, que a gente vai ter com a suplementação do silício. Ó, indivíduos em uso de medicamentos como metformina, restrição calórica ou pobre em micronutrientes e pacientes bariátricos ocorre risco de quê? Deficiência da B12. Esse aqui é um ponto. Pacientes que fizeram bariátricas precisam repor B12 injetável. Esse é um ponto importante. Pacientes com doenças inflamatórias intestinais podem ter redução da absorção da B12. A B12 é muito sensível porque ela tem vários transportadores. O primeiro é a aptocorrina, que é um transportador que está na saliva. Depois a gente tem o que é o fator intrínseco, que é produzido lá no nosso estômago. Depois, no sangue, tem mais 2 transportadores, transcobalamina, tem vários. Então, tudo isso pode impactar, e como eu falei para vocês, cada pessoa tem um grau de absorção da vitamina B12. E a cobalamina é essencial para quem? Sistema nervoso central, recuperação muscular, metabolismo da homocisteína, não é? A gente, quando vê homocisteína elevada, a gente prescreve complexo B. E síntese do DNA. Então, se vocês forem lembrar, eu sempre falo isso, tem uma aula minha de cascata oxidativa, que chega lá na hora do curso, né, aquelas cascatas, o povo fica até assim com sono. Fala, presta atenção que essa parte é importante. As vitaminas do complexo B participam de várias reações das cascatas antioxidativas. Então, é importantíssimo essa reposição, tá, pessoal? Complexo B hoje é super bem validado, inclusive os guidelines de cardiologia mais conservadores, os únicos suplementos que eles indicam hoje para proteção cardiovascular é complexo B e ácido fólico, tá certo? Então, a cobalamina causa alterações, inclusive o quê? Nas células do sangue. O que acontece quando falta B12? As hemácias ficam grandes, né? Megaloblásticas. Então, é importantíssimo a gente avaliar. E fadiga extrema. Olha aí que legal. Então, eu já posso tratar minha paciente também com complexo B, de fato.
E isso é um ponto. Ó, para um suplemento oral ingerido de 500 microgramas, apenas 10 microgramas são absorvidas. Tá? Pacientes que precisam de níveis sérios que sejam monitorados, né, se houver suspeita de deficiência, injeções subcutâneas ou intramusculares podem ser indicadas. Normalmente, quando é uma deficiência refratária, nem com sublingual aumentou, a gente tem que fazer a injeção da B12. Tá? E aí a forma é a metilcobalamina. A gente não indica o citoneurin, porque o citoneurin tem cianeto. Tá? Inclusive, paciente renal crônico não pode aplicar citoneurin, tá bom? Ele não pode, é proscrito. A metilcobalamina é a forma a ser prescrita injetável e também oral, tá certo? O que eu considero na minha prática clínica? Guilherme, insuficiência B12 menor que 350, deficiência menor que 200, considero doses elevadas, 2.500, 5.000 microgramas. Evitar EV e EV, por quê? Porque a gente perde rapidinho, não adianta. Você pode fazer um soro de complexo B e B12 com um fim anti-inflamatório agudo, mas você não vai ter nenhum benefício para estoque de B12, esquece. Você quer aumentar o estoque de B12 é injeção intramuscular ou subcutânea. Subcutânea dói mais. Olha como é que ficou a prescrição, olha lá, olha que legal. Silanox entrou aqui, tá certo? E nós colocamos, cara, a injeção da B12 não está aqui, mas depois vai aparecer. Aí, olha só, o paciente voltou 60 dias de tratamento, referindo seguir a dieta prescrita pelo Nutri, treino, melhora global dos sintomas, né, especialmente fadiga. No entanto, quer perder peso. Lógico, a gente esperava isso. A gente tirou a glifosina, que gerava perda de peso, a gente mudou muito na prescrição, invariavelmente isso podia acontecer. A gente ofereceu o Ribelsus, que é a semaglutida oral, mas, logicamente, a paciente não quer tomar remédio. O que a gente pode fazer para ajudar nesse caso? Aí a gente entra numa discussão enorme de várias substâncias que são fitos de suplementos que podem gerar perda de peso, tá certo? A gente tem várias revisões falando sobre isso, muitas delas fazendo com que eu tenha o quê? Bloqueio do meu drive alimentar e aumento da termogênese, que eu já falei aqui para vocês, tá? E aí, pessoal, algumas substâncias têm um potencial legal. A própria cafeína tem um potencial legal. Eu gosto muito da epicalocatequina galato, é uma substância legal. A taurina é muito bacana, eu prescrevo muito para os pacientes a L-taurina, é uma substância bacana. O cromo é muito legal, vou falar aqui um pouquinho com vocês. A carnitina, né? Eu adoro quando falam mal da L-carnitina, que aí eu já chego e falo assim, querido, toma aqui a referência. Aí eu dou um estudo para ele, que é o seguinte, os caras deram placebo, eles deram sibutramina ou deram sibutramina com L-carnitina. Vocês acreditam que o grupo que fez L-carnitina com a sibutramina emagreceu quase que o dobro? Por quê? O resultado é muito bom quando se faz uma associação em uma substância que tem um efeito importante porque ela faz oxidação dos ácidos graxos de cadeia longa, tá certo? Então, uma substância legal, mas tem que ser várias doses ao dia, não adianta você tomar uma vez só, tá certo? Normalmente, L-carnitina 3 vezes ao dia, se possível. E lógico, o extrato de chá verde, né? Tem várias substâncias aí, o CLA, o kelp-iodine, enfim, o inositol está ali, né? Capsaicina, que a gente vai falar. Então, capsiate, substância legal, eu gosto muito do capsiate porque ele não dá o efeito colateral que a capsaicina dá de agitação, né? Um efeito adrenérgico, e justamente vai atuar onde? Aqui, como a gente falou, nos receptores AD-beta-3, AD2-beta-3, né? Que são os receptores adrenérgicos. E a gente tem, sim, estudos mostrando aumento da expressão desses receptores e eu tenho um aumento da expressão também de GLUT4. Olha que bacana, tem um benefício metabólico celular. Logicamente que muito daqui é derivado dessa ativação, tá certo? Mas eu tenho um benefício do ponto de vista de influxo de glicose celular. E eu tenho vários benefícios, o quê? Na oxidação de gorduras, na oxidação de carboidratos, com o uso do capsiate. Tudo isso fazendo com que eu tenha uma redução de quê? Redução de deposição de gordura, tá certo? Então, é uma substância bem legal e lógico, né? Isso aqui é bacana. Outro dia estava conversando com um amigo, ele falou assim, HMB não funciona, não dá massa muscular. Eu falei, é mesmo? Ele falou, pô, legal, cara, qual que é a referência? Tá aqui, ó, ele me mostrou o estudo. Aí o estudo era assim, placebo versus HMB, suplementação por um período. Beleza. Eu falei, qual foi o protocolo? Ele, o quê? Qual foi o protocolo de treino? Aí ele, como assim? Eu falei, mas que adianta você dar o HMB e o cabra não treinar? Eu falei, querido, você pode dar estanozolol para o camarada, que a modificação dele vai ser pífia. Ele vai até piorar a composição corporal, porque vai anabolizar gordura se ele não fizer treino. Aí ele mesmo, falei, olha esse outro aqui. Aí você pega o estudo onde eles pegaram pacientes mais velhos, especialmente que é o grupo que se beneficia do HMB, né, idosos, e tu faz um protocolo de treino, há resultado sim com a suplementação da HMB. Aqui é a mesma coisa. É lógico que o resultado com a suplementação mais exercício
vai ser muito mais o quê? Ativada, certo? O resultado vai ser melhor. Então, o capsete ativa o receptor da capsaicina, que se encontra na superfície do tubo digestivo, conduzindo à ativação do sistema nervoso simpático. Atua no aumento da termogênese, no aumento da TMB, né, taxa metabólica basal, favorece a beta-oxidação. Aí aqui, ó, dosagem prescrita normalmente 6 mg dia, por experiência clínica pode chegar a 20. Tem paciente meu que eu faço 20 mg dia, tá? Mas não comece com essa dosagem. E o Crominex é uma novidade. Vocês sabiam que o cromo está presente? Eu estava falando isso com o Didio ontem. Eu falei, Didio, você sabia que o cromo está presente em 80% das prescrições dos nutricionistas e médicos? Aí ele, caramba, sério? Eu falei, tá mesmo. Ele, pois é, aqui na farmácia é o terceiro, acho que ele falou, o terceiro item mais presente nas receitas. Só que, galera, existe diferença de cromo. A gente prescreve muito cromo picolinato, cromo GTF, só que a gente não pode esquecer que o cromo ele também pode ser tóxico. E o cromo, todo ele é metabolizado, ele pode dar origem ao que a gente chama de cromo 6+. O cromo 6+, ele é muito, muito deletério a nível celular, tá certo? Então, a indústria vem buscando há muito tempo desenvolver um cromo que não se convertesse em 6+. E o Crominex é justamente isso. Primeiro, qual é a mecanismo de ação do cromo? Ele estimula o gene enolase. O gene enolase está relacionado com várias questões, mas principalmente com a dinâmica da insulina e da glicose, tá? E está relacionado com a via, inclusive, aqui, ó, que gera glicólise, quebra da glicose, tá bom? Quando a gente analisa os estudos, né, os genes candidatos, vários são ativados, mas a enolase, como eu falei para vocês, é o maior com a suplementação. E olha que eu falei para vocês, ó, está presente em 80% das prescrições para síndrome metabólica e diabetes 2 aqui no nosso país. E é muito legal quando a gente observa a suplementação do cromo traz benefícios, inclusive, no lipidograma, tá certo? O acúmulo de evidências, né, das últimas 5 décadas mostra que a suplementação de cromo é benéfica para melhorar o lipidograma, aumenta a sensibilidade à insulina, facilitando a perda de peso, aumentando massa corporal magra, né, e reduz fatores de risco relacionados à síndrome metabólica. A gente tem alguns estudos demonstrando esse efeito aí do cromo. E aí, pessoal, por que existe essa forma que eu estou falando para vocês, que é o Crominex? Tá? Então, o Crominex, primeiro, é o cromo trivalente patenteado. Ele faz o quê? Ele não faz essa conversão, né, ou oxidação para o cromo hexavalente. Por quê, pessoal? Olha só. O cromo hexavalente é altamente tóxico, tá certo? Ele é encontrado no solo ou na oxidação do cromo 3, que é o suplementado, quando a gente faz lá picolinato, cromo GTF, tá certo? Isso pode gerar danos no DNA, disfunção mitocondrial e gerar outros prejuízos. O cromo 3+, é o benéfico à saúde e é essa a ideia do Crominex não se converter no hexavalente. E isso foi testado realmente, tá certo? A gente não tem aumento do cromo 6 com a suplementação do Crominex, ao contrário de todos os outros aí que a gente prescreve, especialmente o picolinato de cromo, tá bom? Então, quais os resultados que a gente teve? Olha que legal que eles fizeram com o Crominex, tá certo? Então, pacientes com diabetes 2, eles fizeram suplementação de Crominex e de hipoglicemiante, tá? O que eles viram? Redução média de 14,6% nos grupos que receberam Crominex e no jejum, no grupo pós-prandial, redução de 14% também. Então, é uma suplementação muito bem-vinda que pode ser aí adicionada no paciente que tem. E isso aqui é legal do cromo. O cromo ele pode entrar em qualquer tipo de formulação, pessoal. Quero fazer chocolate, quero fazer goma, quero fazer em pó, né? Ele pode entrar aí em qualquer tipo de via oral facilmente, sem grandes prejuízos, tá bom? Ele entrou aqui para nós, ó, no sachê. E aí a gente prescreve o Crominex dessa forma. A dose prescrita idealmente é de 5 a 10 miligramas 2 vezes ao dia, tá bom? E aí nossa prescrição ficou dessa forma. Não é mole não, né? A prescrição dessa vai ser barata essa prescrição? Não. Guilherme, eu tenho uma farmácia que faz mais barato. Galera, isso é uma coisa que vocês têm que saber. Olha só, sério. Isso aqui é uma coisa sério. Até o pessoal da Farmic está aqui. Tem farmácia aí que tira os ativos patenteados e bota o não patenteado sem você saber, sabia? Quando você prescreve um Mioquiron, tem farmácia que não põe o Mioquiron e põe o inositol. Então, vocês prestem atenção nisso. A farmácia, se você colocar lá Mioquiron, ela não pode fazer isso. Mas o que a farmácia faz? Ela coloca, você não sabe, e o paciente reclama com você que a farmácia que você indicou custou R$1.000 e a outra farmácia custou R$200. Então, vocês têm que ter atenção nisso. Até para você explicar para o paciente, você viu se a farmácia tem o selo de certificação? Eu já pego o telefone e ligo na hora. Falo,
Ligo para a farmácia e falo, farmácia tal, comprou ativo tal? Tem o ativo tal? Ah, comprou, tá comprando. Porque assim, isso é importante, viu, pessoal? Trocar gato por lebre não dá. Quando você percebe uma coisa, tem que ser aquilo. Lógico, tem que avaliar a condição do paciente. Se o paciente não pode fazer, bota o que é prioridade para o paciente, tá certo? Então, a gente tem que trabalhar com a realidade de cada uma das pessoas. E qual foi o aprendizado de vocês até agora aqui? Foi um aprendizado técnico, certo? A gente fez uma atualização técnica. Valeu a pena? De novo, valeu a pena? Sim. Ah, que bom. Então tá. Então o maior aprendizado nosso foi uma atualização de substâncias que a gente pode usar. Tem certeza que vão chegar segunda no consultório e pensa, pô, aqui de repente pode entrar suplemento tal, hein? Aquele que eu vi na aula lá do Guilherme, ele falou isso aqui, vamos testar, né? Ou vai chegar um monte de gente em casa agora, vai começar a pingar com enzima Q10 para coletar o sangue, segunda-feira. Tem gente mandando mensagem no Instagram falando, ih, a minha subiu, a minha não subiu não. Eu falei, você fez errado. Mas isso é importante, pessoal. Esse é o aprendizado técnico. Só que acontece, esse aprendizado técnico, ele não é suficiente para você ser um profissional o quê? Reconhecido, como eu falei, ou bem-sucedido. E eu venho há anos brigando com isso. Eu sou assim, uma pessoa que eu gosto muito de falar que você pode ser um cara bem-sucedido e ético e ter sucesso na sua vida financeira. Isso é importante também, não é isso? Dinheiro no bolso, você feliz. E isso faz parte de todo um conjunto da experiência do paciente. Não adianta nada você ser um puta profissional se quando o paciente quer marcar consulta, ele é mal recebido no WhatsApp. A mensagem é automática, não sabe o que falar, o paciente pergunta, não tem resposta. Vocês sabiam que a última resposta no WhatsApp tem que ser sempre da secretária? Nem que seja um joinha? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que isso reduz 80% a evasão de paciente pós-consulta? Quem aqui sabe qual percentual de consulta, percentual de pacientes volta para vocês? Vocês têm certeza que vocês sabem? Vocês sabem quantos por cento volta? Duvido que vocês sabem, tá certo? Então, existem ferramentas para a gente chegar nisso. Isso é muito importante. A retenção. Retenção hoje é o maior ativo que existe, tá certo? Então, é muito importante saber. Se nessa plataforma, que eu brinco que é o Netflix, né, o Rank Academy, que não tem só eu lá dentro, não. Você não vai enjoar de ver minha cara. Tem outras pessoas que falam. Tem Paulo Musto, tem Daniel Coimbra, tem profissionais de programação neurolinguística, tem marketing, gestão de clínica. Tem o diabo lá dentro, viu? Só não tem dancinha do TikTok. Mas tem muitas coisas, tá certo? E é justamente isso. Você pode ser um profissional de saúde valorizado e muito bem pago. O que é isso? Eu cobro R$ 2.500 na minha consulta. Mas por que eu cobro isso? Porque eu posso cobrar. Eu cheguei até aqui, tá certo? E você pode chegar também. E você sabe como ver o valor da sua consulta? Eu vejo muito isso. O aluno chega assim e fala assim, fulano, aí, doutor Guilherme, às vezes ele chega assim, né, bem no cantinho, assim, todo envergonhado. Doutor Guilherme, como é que eu faço para aumentar minha consulta? Eu estou cobrando R$ 250. Eu falo assim, querido, primeiro você tem que fazer a conta. Quanto é que custa você ficar sentado na sua sala 1 hora, você sabe? Aí ele fica assim, ó. Eu falei, porra, como é que tu... Pensa comigo, tu vai vender um suco de laranja. Para você cobrar o suco de laranja, você vai fazer uma conta básica de quanto custa você comprar laranja, certo? Eu falei, cara, como é que tu não fez isso? Eu não pensei. Eu falei, a gente fica tão empolgado em fazer um consultório bonito, atender as pessoas, etc., que a gente esquece das coisas básicas. E o médico, cara, é impressionante, o nutricionista, a gente sabe, a gente é super sagaz na prescrição, a gente quer fazer, quer acontecer, mas a gente é muito ruim de conta, bicho. Muito ruim. A gente enfia os pés pelas mãos. Duvido aqui que todo mundo tem boleto atrasado, pagando juros de conta de luz, conta de água. Cara, não dá para isso acontecer. Vocês têm que ter um BPO na vida de vocês. Vocês sabem o que é BPO? Quem sabe, levanta a mão. BPO é uma pessoa que fica no WhatsApp, ela cadastra para você as contas na sua conta bancária e fala assim, aprova, doutor? Aí você esqueceu, ela te deu 5 dias para você aprovar. Ela vai ficar toda hora, aprova, você nunca mais vai pagar nenhum juros na sua vida, tá certo? Tá vendo como é que não é aula só técnica aqui? Mas isso é importante, galera, para a vida pessoal nossa, até dos nossos filhos. Vai pagar a escola do seu filho, né? Atrasado? Isso faz diferença. No final do ano, se vocês pegarem o que vocês gastaram de juros até o final do ano, é uma coisa imensa, vocês não têm ideia, tá? E é justamente isso. Essa plataforma, ela tem o quê? Te traz o conhecimento técnico. Eu faço uma atualização científica. O que é isso aqui? Não é eu jogar o estudo para você, não. Eu faço uma curadoria. Eu leio o estudo, eu vejo o que dele é importante e eu coloco lá para você. Ó, pessoal, na plataforma eu coloquei o PDF do estudo tal, que tem isso, vale a pena vocês lerem. A prática clínica real, a gente tem aula a cada 15 dias comigo, um convidado que vai ser disponível na plataforma, sobre casos clínicos. E, lógico, a mentalidade empreendedora. Você já pode estar num patamar onde você já tem sua clínica própria, está performando, e você pode estar começando. Para esses 2 casos vai funcionar, tá certo?
E eu tenho um produto que eu não vou mostrar aqui, que é o Mastermind, que é o quê? Uma mentoria comigo. O aluno faz uma reunião comigo a cada 30 dias e a gente está junto, sempre no WhatsApp, discutindo, tá certo? E essa ferramenta é para quem, como eu falei, quer melhorar a prática clínica, quer aprender a captar e fidelizar os pacientes, tá bom? Quer ter mais tempo para ficar com a família, certo? Esse é o objetivo. Aí, ó, a faculdade não te ensina como se tornar uma referência. Isso é verdade, ela te ensina só a parte técnica, tá certo? Então, conosco aqui você vai estar sempre atualizado, vai saber como atrair e fidelizar os pacientes, tá certo? Vai causar uma primeira impressão. Cara, a primeira impressão é a que fica, vocês sabiam disso? Se a tua primeira consulta for uma bosta, cara, esse paciente não vai voltar nunca mais. A primeira impressão é muito difícil, tem estudos mostrando que se você tenta uma segunda chance com alguém, não funciona, tá bom? Então é importantíssimo que a sua primeira vez com o paciente seja uma experiência do começo ao fim perfeita, tá? E aí, só para você ter ideia, normalmente plataformas cobram R$2.000 para você ter aula ao vivo 2 vezes no mês. A gente tem uma comunidade no WhatsApp, isso aqui é muito legal. Tem uma comunidade no WhatsApp com todos os meus alunos. Hoje a gente tem alguns grupos e lá eles discutem entre si. Então, por exemplo, eu quero ter um paciente lá de Belém do Pará que eu quero mandar fazer, sei lá, um ozonioterapia. Eu jogo lá, pessoal, quem faz aí? Ou às vezes a dúvida de alguém que está ali dentro é a mesma que a sua. Então isso aqui é algo de extremo valor que a gente tem, que é uma comunidade que eu falo que network vale mais que qualquer dinheiro. E é verdade, vale mesmo, tá? A gente manda para todo mundo que se inscreve uma caixa, que tem R$2.000 em produtos, que quem faz é o pessoal da Quality Nutrition, lá em São Paulo, vocês conhecem. É a maior loja de suplemento do país, né? E a gente manda para todo mundo que assina, recebe no prazo de 1 ano. A gente tem dentro da plataforma vários cursos meus que já aconteceram gravados. Então, por exemplo, hoje você entra lá na plataforma, tem o Ultimate Nutrition, que teve a participação do Paulinho, e vários outros palestrantes. Isso aqui que eu acho muito legal, eu sempre valorizo quem me valoriza. Então, todo mundo que é meu aluno na plataforma tem 50% de desconto em todos os meus cursos. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui no dia 1º de abril, eu tenho um curso de terapia hormonal lá em São Paulo. E quem é assinante Rank Academy tem 50% de desconto. E se a gente for botar isso tudo numa conta, sei lá, daria quase uns R$10.000, tá? Mas a assinatura não é essa, a gente cobra 12 de 297 para você ser membro do Rank Academy e fazer parte aí conosco, tá? E lógico, ninguém nunca pediu reembolso, mas se pedir, dentro de 7 dias, tem o cashback garantido, né? Como qualquer tipo de produto. E quem quiser, pessoal, não segue aí o Rank Academy, @Rank Academy, passa a seguir lá, por quê? Toda terça, quarta e quinta-feira, eu faço live ao vivo, que são aulas. Na terça-feira é uma aula sobre endocrinologia, na quarta-feira é uma discussão sobre suplementos e na quinta-feira é uma discussão ao vivo com um dos meus alunos, falando sobre um caso clínico real, tá? Então, quem quiser, tem aí o QR Code, tá bom? Muito legal, estou extremamente feliz de estar aqui com vocês nessa data de hoje, falando de uma temática tão maravilhosa. E eu vou abrir aqui para perguntas. Eu estou à disposição. Tem gente que não gosta de perguntar ao vivo aqui, pode me chamar no canto ali, daquele jeitinho que eu falei, chegando no canto de ouvido. Ou então perguntar, eu tenho um paciente, tal, e eu vou conversando, a pessoa, sou eu mesmo. Às vezes a pessoa está com uma dúvida do seu próprio caso e é super legal. E convidar vocês, olha aí, o Ultra Class em Terapia Hormonal, e o mais legal dos meus cursos é que são todos transmitidos online, tá bom? Alguns não são transmitidos, quando são muito específicos, mas a maioria deles é. E dia 1º de abril, no dia da mentira não, viu, gente? Dr. Felipe Pedrinola, que é endocrinologista, e Dr. Antônio Pacilheu, que vocês devem conhecer, que é uma pessoa incrível, um grande amigo. Vamos estar fazendo um encontro sobre terapias hormonais lá em São Paulo, presencialmente e ao vivo. E quem quiser participar, membro da Rank Academy, já tem 50% de desconto. Tá bom? É isso. Queria agradecer demais a todos pela presença e vamos abrir aqui para perguntinhas. Aí, pergunta boa. Qual contraceptivo você fez para ela? Essa paciente, no final das contas, a gente fez Nestorone para ela. Tá? O acetato de semegestrol, que é o Nestorone, é o único progestágeno que tem um efeito antiandrogênico importante. E ele é muito bom, porque ele tem uma durabilidade contraceptiva de 6 meses. Pela minha experiência clínica, 2 cápsulas conseguem ter uma eficácia de 1 ano, apesar disso não ser descrito, eu acompanho pelo nível de LH, né? Mas é um contraceptivo muito... Qual é o problema do Nestorone? Ele pode baixar a libido, né? Mas ele tem um efeito de gerar escapes no início, tá certo? Esse é o único problema, mas é o método que eu mais utilizo hoje em dia, que eu mais uso nas minhas pacientes. Por quê? Porque ele melhora muito a pele e o cabelo. É o único implante que tem o efeito da pílula anticoncepcional. Ele tem o mesmo efeito da pílula anticoncepcional, o mesmo. Nessa paciente que já estava usando a pílula,
ela não vai perceber alteração nenhuma de libido, porque a libido dela já está bloqueada. Então, nesse caso, mas por que é melhor para a paciente? Cara, pensa comigo, o Nestorone tem uma dosagem baixíssima, como eu mostrei. Eu estou expondo a um paciente a uma dosagem hormonal extremamente baixa. Eu estaria fazendo 5.000 miligramas para um paciente, 3.000, estou fazendo um implante que tem 50, 60 miligramas, entendeu? Com uma segurança muito boa. Para você ter ideia, o acetato semigestrol, que é o Nestorone, ele inclusive é estudado para contracepção masculina. É acetato semigestrol com testosterona e gel transdérmico. E gera 0 espermatozoide, para você ter ideia, em homem. E em mulher, nos Estados Unidos, tem um anel vaginal que é de acetato semigestrol. Eu fiz uma live sobre implante recentemente e eu tomo porrada pra caramba dos meus colegas endócrinos ginecologistas, né? Porque eu falo, ninguém tem coragem de falar, eu chego e falo, entendeu? Falo mesmo. E aí eu fiz uma aula abertona sobre implantes. Falei tudo. Aí o camarada falou, isso aí não tem validade. Eu falei, querido, você não põe Implanon na sua paciente? Aí o cara olha assim, porra, qual é a diferença de você botar Implanon? Mas tem vários estudos que dizem que o método é seguro e funciona. Eu falei, mas do outro também tem, você leu? É porque tem a pressão da indústria para você colocar. Né? E segundo, você sabe quem desenvolveu o Implanon, que você põe na sua paciente, que é vendido mundialmente? O mesmo cara que desenvolveu o implante de gestrinona. Então, assim, calma, respira fundo, entende primeiro a história e depois você indica. Eu sou totalmente contra você botar implante de gestrinona contraceptivo, que é o chip da beleza, porque isso só traz prejuízo para a mulher. Né? Raros os casos que isso é necessário, uma endometriose gravíssima, que é refratária, etc. Mas, cara, você banalizar, o implante é só uma via de administração. É só, em vez de você fazer gel, você está colocando o implante embaixo da pele ou não está fazendo uma injeção. É uma via de administração. Mas é aquela história, né? Às vezes a coisa toma um rumo muito ruim. E eu fico triste porque é uma terapia muito boa, feita mundialmente. Né? A gente tem estudos tem estudo de segurança, por exemplo, com implante, de 1.200.000 procedimentos. Sabe qual que é a taxa de renovação dos implantes? 93%. O paciente fica extremamente satisfeita. Nenhuma terapia hormonal tem esse nível de fidelidade. Tá? Então, é muito bacana. Então, é aí que está. Normalmente, quando a paciente tem mais de 85 quilos, eu adiciono mais um implante. A testosterona, como converte em estradiol, eu tenho minhas preocupações, sabe? Eu fico um pouco preocupado disso poder interferir na ação. E essas pacientes normalmente estão usando muitas medicações, até, por exemplo, topiramato, que pode interferir. Sim, isso é um outro ponto importante, assim. Falando um pouquinho dessa dinâmica dos implantes. Muitas pessoas fazem um implante de cápsula, né, que é o implante que parece um comprimidinho. Tem várias questões aí em volta. Primeiro, a cápsula gera um processo inflamatório que vai gerar um líquido em volta, né, vai encapsular aquilo ali. E o hormônio ele não está na forma livre, ele está ligado com um veículo, que é o ácido esteárico, e ele vai liberando aquilo ali. Então, é como se fosse uma SHBG dos hormônios. Então, o nível de liberação é muito descontrolado, tanto que quem põe implante de cápsula tem um flush e depois cai, e ele dura muito pouco. Por que o silicone é melhor? Primeiro motivo, o hormônio está puro, ele não está ligado com nada, e ele difunde pelos polos de silicone. Então, foi estudado para o tempo de difusão. Por que o implante de testosterona, por exemplo, tem 40 miligramas e o estradiol 50? Por quê? Porque o tempo de difusão do estradiol é diferente do tempo de difusão da molécula de testosterona. Então, tudo isso foi mega estudado para que a gente chegue no resultado, assim como o Implanon, né? Então, isso é importante, esse é o primeiro ponto. E o segundo, não tem esse entumecimento. Por exemplo, a extrusão de implante de silicone é impossível. Eu já fiz mais de 4.000 procedimentos. Não dá extrusão, ele não sai. A cápsula sai bastante, 10% a 15%. Tá? Então, você imagina, um paciente gastou lá uma nota contigo para botar um implante que faz flush, que dura menos e que tem chance de sair? Desculpa. O outro, lógico, tem o problema de você ter que tirar. Mas aí tem que ser um profissional habilitado, não adianta você querer fazer um negócio desse se você não sabe fazer. Tem um estudo que já foi aceito para publicação meu, que eu descrevo uma técnica nova para o implante de silicone, para tirar e colocar. Em breve eu vou colocar nas redes sociais, mas que facilita muito a colocação e retirada, né? Mas tem que ter experiência, não adianta, né? E às vezes tem que usar ultrassom. Uma coisa que a gente está desenvolvendo é que daqui a algum tempinho, pouco tempo, a gente vai colocar uma substância no implante que ele vai ficar como se fosse uma luminosidade diferente ao ultrassom. A gente está tentando fazer isso, tá? Mas é difícil fazer. A gente está vendo as possibilidades. Esses hormônios, por exemplo, estanazolol, metanotrenolona, que são 17 alfa, você considera um de baixa textura individual para
Boa pergunta. O que acontece? Normalmente, os análogos da testosterona que tem efeito DHT-like, esse é um ponto importante, porque qual que é o potencial permissivo dessas substâncias? Que elas não se convertem. Elas não vão se converter como... Você botou testosterona na mulher, por exemplo, está em excesso, ela vai para DHT, ela vai para estradiol, ela se converte. Então, o efeito colateral é menor, tá certo? O risco de virilização é menor. O que é virilização? Engrossamento da voz, aumento de clitóris, etc. Quando você faz o esteroide, ele não converte. O único esteroide que converte é a nandrolona, tá? Seria o mais seguro para a mulher. Mas, se você fizer ele sublingual, tem um risco muito menor de você ter problema, tá? Não vou te mentir, tem paciente que às vezes eu prescrevo sublingual, uma dosagem muito baixa e que funciona muito bem, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque assim, você está bloqueando um eixo importante do paciente, tem que ver para quem que você vai prescrever. Hoje, assim, isso se tornou muito corriqueiro, né? A gente vê muitas pessoas usando. A maioria das pessoas usa por conta própria, né? Mas mesmo os profissionais hoje prescrevem bastante. Mas, sem dúvida, o sublingual vai ser melhor do que o oral. O oral é proscrito, não deve ser feito, né? Sim, mas no caso de paciente masculino, porque assim, esses esteroides eles foram criados para passar pelo fígado mesmo, por duas passagens, correto? E o uso de pastilha sublingual não seria tão bem aproveitado, mas ao mesmo tempo menos nocivo para o fígado? Sim, o problema é o seguinte, os estudos de segurança orais, 90% dos estudos mostram alteração das enzimas hepáticas, mesmo nas dosagens baixas, entendeu? Mesmo com proteção, etc. Porque são substâncias que vão atuar alterando um pouco, vão dificultar a conversão da P450. E isso aumenta muito a metilação hepática, aumenta todos os marcadores. Então, assim, eu acho que o paciente chega para você, pelo menos... Quando o nosso cerne, sempre quando recebe paciente, é primeiro, não gerar um dano para ele. Na minha cabeça, se eu der um esteroide oral para ele, VO, eu estou já gerando um dano de cara, entendeu? Então tem tanta coisa que a gente pode fazer, mas tanta coisa que eu deixaria para uma última abordagem. O sublingual você até pode usar uma dose baixa, eventualmente, a própria testosterona você pode fazer, mas assim, em alguns contextos específicos, entendeu? Para grande massa muscular e do ponto de vista atlético, eu acho que assim, não tem como fazer porque você vai ter que trabalhar com dose alta e aumenta muito o risco, entendeu? O que garante que o cara não vai engolir, sabe? Então é só esse o grande perigo. Então, normalmente você pode fazer junto, não tem problema nenhum. A ação dela a nível intestinal é muito pequena. Ela falou de uma droga que é o ezetimibe, que bloqueia a Niemann-Pick, que é essa enzima que vai absorver o colesterol da alimentação. Tem paciente que funciona demais o ezetimibe. É uma medicação que eu aprecio, eu gosto bastante da prática clínica. Normalmente utilizo o paciente baixo risco. E a associação com a berberina seria muito interessante, porque a berberina tem uma ação mais na inibição da PCSK9, né? Então, tanto que você vê mais uma redução mesmo de LDL com o uso dela, então de 20%.